Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô, alô Brasil! 17h02 em Campinas. Estamos chegando no seu rádio para a apresentação do Esporte em Debate nesta sexta-feira. Hoje, dia 13 de janeiro, sexta-feira 13. E nós vamos até às 7h30 com muito esporte e com muito debate. E amanhã a largada do Campeonato Paulista de 2023. A Ponte está na Série A2 e enfrenta o Velo. Partida marcada para Rio Claro, 15h30. E o Guarani enfrenta o Santo André. Série A1, lá no ABC, Bruno José Daniel. O jogo é contra o time do Santo André. Vamos debater aqui as formações, as possíveis formações dos times de Campinas para esta estreia no Campeonato Paulista 2023. Você também vai participar pelo WhatsApp 971021493. 971021493. É isso aí, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar conosco e mandar para cá a sua participação no Fala Galera. Quem deve ser o titular do ataque do Bugre amanhã contra o Santo André? Genison, que joga mais centralizado, ou Derek? E aí? Você que é bugrino, opine, 971021493. E para Ponte Pretanos, Elton, atualmente no CSA, seria um bom reforço para Macaca em 2023? A Ponte está negociando aí esse jogador e ele pode vir. Tem uma pendência jurídica com o CSA que ele precisa resolver, mas se ele conseguir resolver, ele entrou na justiça contra o CSA, resolvendo, está tentando uma liminar, e aí o contrato lá não foi rescindido. E aí, você que é Ponte Pretano, Elton, seria um bom reforço para Macaca em 2023? 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar, opinar sobre os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira debater aqui conosco. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde, um grande abraço também ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Genison ou Derek no Guarani, eu escalaria o Genison. Por quê? Porque é um cara que faz uma função de pivô, de referência, né? E isso é extremamente importante para um time que joga muito com seus laterais, especialmente, não é, com o seu lateral esquerdo, que foi considerado um dos melhores do campeonato anterior da Série B do ano passado. Aliás, para mim, o melhor lateral da Série B no ano passado. Então, se você tem um cara com essa capacidade de assistência, foi líder de assistências, o Jamerson Bahia, por que é que você vai abrir mão de ter um cara centralizado para jogar com ele, para fazer a combinadinha com ele? Não pode, não tem coerência isso daí. Então, lógico que de repente nem treinou o Gênesis, a gente não tem todas as informações, mas ao invés de jogar com dois beiradas e um falso 9, bote o verdadeiro 9. Eu faria dessa forma, mas vamos respeitar, evidentemente, a opção do treinador que viu todo o trabalho, que ministrou todos os treinamentos e que fez as suas avaliações. E Elton na ponte? Eu não traria, não. Para mim, que me perdoe, respeito, cara grandão, bom de área, centralizadão, fazedor de gols ao longo da carreira toda, mas 37 anos, para pegar esse interiorzão de São Paulo com 37 graus de temperatura, A2, não aguenta o baralhado, não.
Então eu não traria. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você. Boa tarde, CH. Oi, Batista, boa tarde. Tudo bem com o amigo? Sexta-feira, amanhã a largada pro futebol de Campinas no Paulistão. Vamos às pautas. Gênison ou Derek no ataque bugrino? Gênison, sem ter assistido treinar, né? Evidentemente que eu não sou um poste nem uma gaveta vazia, eu preciso dar opinião e posso mudar de opinião. Então, por enquanto, pelo que eu conheço, apesar da má fase do ano passado, Gênison. Elton atualmente no CSA, seria reforço para a Ponte? Não seria. É a contratação de risco. Lembrem-se do Paulistão e do time que foi montado da Ponte no ano passado. Vocês se lembram? Um monte de jogadores cansados. Qual foi o resultado disso? Segunda divisão. Portanto, nada contra, profissional que eu respeito muito, mas nesse momento, para a Ponte, eu não traria. Ok, você pode opinar, 178, mande para cá suas mensagens, 971021493, é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco vamos ouvir aqui o Everton, lateral direito, veio do Bragantino, empréstimo até o final de 2023, ele que foi inscrito no BID, está apto para atuar amanhã. E vamos ouvir aqui também o Gênison. Hoje até no programa Os Donos da Bola na Tela da Band, estávamos debatendo o fato do Gênison ter ido para a entrevista. Isso dá um indicativo de que o jogador será titular na partida de amanhã. Ou não. Vamos debater, né? São pautas importantes que nós estaremos debatendo no programa de hoje. E o que ocorre é o seguinte: vamos debater também aqui assuntos que não são concernentes aos times de Campinas. Por exemplo, Rogério Ceni descartou a volta do Lucas Moura ao São Paulo. Tem até uma entrevista aqui com o Rogério Ceni. Lucas Moura, nós ouvimos aqui os comentaristas ontem ou anteontem, quando surgiu essa possibilidade de ele ser repatriado pelo São Paulo. Mas aí o Rogério Ceni vetou. Tá correto o Rogério Ceni? Vasco da Gama anuncia Luca Orellano e Ivan Quaresma nesta sexta-feira. 2 contratações. 2 jovens volantes vendidos ao futebol inglês. Danilo deixa o Palmeiras e João Gomes não atuará mais pelo Flamengo. São mais 2 joias do futebol brasileiro que estão batendo asas. Nós vamos analisar aqui também. Agora, 17h10, um rápido intervalo e voltamos já já com o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Torcedor bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na Sala do Sócio Campeão no Estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais
forte. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Todo brasileiro ama churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara para o seu churrasco. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate, na Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá suas mensagens, 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você participar dos temas do dia ou qualquer outro tema que você quer debater conosco. Boa tarde, meu nome é Clarissa Gomes de Cairos, nasci em 6/4/1977, gostaria de saber sobre minha vida profissional, se vai mudar alguma coisa, por favor passe minha pergunta para a sensitiva. Quem é a sensitiva do programa, hein? Eu tenho a leve impressão de que... Viu, Batista? Eu tenho a leve impressão de que a mensagem foi mandada no WhatsApp errado, hein? É porque a nossa rede de Rádio Bandeirantes, ela fez, em alguns momentos na virada do ano, entrevistas com essas sensitivas. Você que é de áreas, o que vai acontecer, quais são as projeções para o ano novo que vem aí, quais os cuidados, enfim... Aconteceram várias entrevistas, eu acho que ela teve uma pequena confusão de programa aí, Batista. Boa tarde, Batista. Com relação ao Guarani, começaria com o Genison e a Ponte quero que Elton, jogador fim de carreira. A Ponte tem um menino 9, bom de bola, Eliel, e vai deixar o garoto no banco. Abraço, Zanon do Taquaral. Boa tarde a todos, sem dúvida iniciaria com Genison. Gostaria de saber também se houve sorteio da Copa do Brasil. Se sim, qual o resultado? Não houve o sorteio. A CBF transferiu para segunda-feira. Na segunda-feira vai decidir o que fazer com essa situação aí envolvendo o Guarani e Criciúma. A expectativa é de que uma solução para o caso seria dado hoje, mas a CBF transferiu para segunda-feira. Então, somente na segunda-feira é que vamos saber o que é que vai acontecer. A Federação Catarinense pediu à CBF ou solicitou à CBF que faça um jogo extra fora da Copa do Brasil para indicar quem vai pelo ranking. A CBF indicou sorteio. Até o presente momento, o que se está estabelecido é de que haverá um sorteio. Então, né, CH, como diria o guru, lá em cima da montanha, na Serra do Japi, lá no cume, vamos aguardar. É verdade, ele que passou muitos dias aí gripado, né, preocupado com essa situação do tempo, encharcado, agora o sol parece estar brilhando, ele que estava com baixa qualidade de vitamina D no seu organismo, agora está mais calmo e mais seco, evidentemente. Ele falaria isso. Vamos aguardar. Casa de Carnes Mites Beef em Campinas, para fazer um churrasco show de bola ou então para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Beef em Campinas. A Mites Beef fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados.
Na Mites Beef, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E vamos para as ofertas do dia. Estas ofertas valendo até enquanto durarem os estoques. Picanha tipo A, R$ 89,90 o quilo. Bombom de alcatra Angus, R$ 59,90 o quilo. Medalhão de frango com bacon, R$ 34,90 o quilo. Repito, estas ofertas valendo até enquanto durarem os estoques. A Mites Beef aceita todos os cartões de crédito e você também pode comprar pelo delivery. É só você pedir e o Denilson Alves manda entregar aí na sua residência. 3294-7003. 3294-7003 e 99834-6840. 99834-6840. Mites Beef Campinas. Anote o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, ali na esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas. Fica bem na divisa com a Chácara da Barra. E é o seguinte, se você quiser fazer o seu churrasco com qualidade, chame o Denilson Alves. Ele leva os churrasqueiros, todos os ingredientes, bebidas e garçons. O seu churrasco vai ser show de bola. Mites Beef, tudo no capricho. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá suas mensagens 971021493. 971021493 para você participar aqui dos temas do dia. Os temas do dia para Ponte Pretanos e Bugrinos, Bugrinos e Ponte Pretanos. Para Bugrinos, se você escala Gênison ou Derek no comando do ataque contra o Santo André. E para Ponte Pretanos, Elton, 37 anos, se seria um bom reforço para Macaca, temporada 2023. Nós vamos debater aqui alguns assuntos importantes, mas antes de começarmos o debate, vamos aqui escalar os times para a estreia do Campeonato Paulista, começando pelo Guarani. Provável time para enfrentar o Santo André: Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Leandro Vilela, Lima ou Iago Henrique e Giovanni Augusto. E na frente, Bruno José, Derek ou Gênison e Bruninho. Portanto, duas dúvidas. Uma no meio-campo, Lima ou Iago, e uma no ataque, Derek ou Gênison. Eu disse agora há pouco, né? Hoje batemos um papo lá na tela da Band, porque o cara escolhido para a entrevista foi o Gênison. Isso dá um indicativo de que ele será o titular ou não. Nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes o cara vai para a entrevista coletiva, mas fica no banco de reservas. Mas quase sempre, ou na maioria das vezes, o cara que vai jogar é o que dá entrevista coletiva. Começa com você, CH, esse time aí para enfrentar o Santo André. Bom, o ataque seria, para mim, Bruno José, Gênison e Bruninho. Eu escalaria o Gênison de começo, eu não sei como é que ele está. Tudo isso no campo teórico, eu posso mudar de opinião. Vou trabalhar no jogo amanhã e a gente dentro do campo vai ver como é que essas peças irão... não sei se vai dar encaixe, se elas vão se conversar, se vai dar certo. Não sabemos. É um meio campo aí novo. Vilela, Lima e Giovanni Augusto. Vai jogar por dentro o Giovanni, vai ter variação do lado esquerdo, eu tenho a impressão que não. O Bruninho é um cara agudo, joga aberto do lado esquerdo. Bruno José a gente já conhece, o Gênison é um cara de área. E parece que com essa escalação confirmada, caso ela seja confirmada, o Guarani vai num 4-3-3. Só esperando, acho que a zaga é isso mesmo, não tem maiores problemas. Castan e Lucão, os dois laterais a gente conhece, são titularíssimos.
A escolha do treinador está correta, e eu tenho a impressão, Batista, que ele começa com o Gênison. E se começar com o Gênison, está correto. A grande dúvida que eu tenho é como é que será o comportamento desse meio campo. Como vai ser Lima e Vilela? Como será Gênison e quem estiver à frente ou do lado dele? Esse é o grande desafio do treinador. Eu acho que, defensivamente, apesar de uma zaga nova, o Guarani deve ter menos problemas do que terá no ataque. Evidentemente que isso é no campo teórico, Batista. E para você, Tigrão, esse time do Guarani para estrear contra a equipe do Santo André, e vai para você aí também o time do Santo André. Lucas Frigeri, Ricardo Luz, Ednei, Rodolfo Filemon e Igor, Djalma, Dudu Vieira e Nenê Bonilha, Paulo Sérgio, Júlio Vitor e Will Viana. 4-3-3. Santo André, que tem Vinícius Bergantin, aquele mesmo que foi técnico do Ituano e da Inter de Limeira. 19 jogadores foram contratados e 9 vão estrear diante do Guarani. E aí, Tigrão? Esse Júlio Vitor não é o novo Neymar? Não, novo Neymar é o novo Neymar, Júlio Vitor. É ele, né? Isso, exatamente. É um que ele foi contratado. Esse jogador, ele foi contratado pelo Vanderlei Pereira. Era júnior ainda, né? Veio para a base da Ponte. E quando ele foi contratado, o Vanderlei Pereira disse que ele era o novo Neymar. Não sei se prejudicou isso, acho que prejudicou. O que prejudicou o jogador foi que ele engravidou uma moça muito cedo, né? E acabou tendo aí problemas fora das 4 linhas, mas ele não cumpriu aquilo que o Vanderlei Pereira havia dito. Ou o Vanderlei Pereira errou uma barbaridade, ou o jogador tinha realmente qualidade, mas acabou se perdendo aí nas encruzilhadas da vida, hein, Tigrão? É perto, né? Santo André de Mogi das Cruzes, né? O Neymar nasceu em Mogi das Cruzes. Ele tá chegando aí a alguma identificação com o Neymar, né? Então, você vê que de vez em quando eu dou uma virada na cadeira aí, porque aí, quando eu tô falando do Guarani, aí eu viro um pouco aqui, deixo mais exposta aqui a camisa da pintura aqui do meu cenário do Guarani. O jogador do Guarani aqui pintado em óleo, em tela em óleo, óleo em tela. E quando eu for falar da Ponte, eu viro um pouquinho do outro lado, né? Mas é uma confusão isso aqui que você precisa ver, rapaz. Eu vou para um lado e a câmera vai para o outro, mas até lá para dezembro eu me acostumo com esse negócio aqui. Então, Batista, eu não teria dúvida de A ou B para o meio-campo. Eu jogaria com o Lima e com o Iago Henrique, mais esse jogador de confiança dele, que é o Vilela, e o Giovanni Augusto. E jogaria com Bruno José e Gênison. Agruparia o meio-campo, preencheria mais o setor para fazer um jogo fora de casa, sempre muito complicado, né? Sempre tenso por ser uma estreia. São algumas caras novas, nem tantas como em outras oportunidades, mas ainda tem. Nós vemos aí alterações sensíveis no miolo de zaga, no próprio sistema de meio-campo, né? E no ataque ele poderia manter 2 jogadores que já estavam aí deixa os 2 meninos. O Derek, né, esperando um pouquinho, e o Juninho, que é um meia ponta de lança, pode entrar para fechar uma posição de meio campo, entrar como mais um atacante, ou pode inverter também, aí se não estiver dando liga, ele pode simplesmente tirar um dos homens de meio campo e aí sim voltar ao 4-3-3 como que ele tanto aprecia, mas nunca é demais lembrar, de forma nenhuma a gente não pode esquecer desse fato, que o arranque legal que o Guarani deu no último ano, na Série B, que escapou milagrosamente do rebaixamento, foi quando ele deu uma mudadinha na plataforma, metendo o Isaac fazendo um falso ponta, né, um falso atacante de beirada ali pelo lado esquerdo, mas ele fechava, ele encostava muito, às vezes invertia o posicionamento dele com o do Giovanni Augusto, esse caía na beirada e deu legal. O time cresceu muito, não foi só por isso, claro, né? Mas um dos fatores foi esse.
Agora, pelo que você tem dito aí a semana toda, ou durante praticamente toda a semana, a grande verdade é que nós estamos sentindo que ele tem uma tendência, ele é o Moser, de fazer o 4-3-3. Eu não faria, principalmente por ser uma estreia fora de casa e com as alterações que o time teve, e um time que não joga uma partida oficial desde novembro. E nós estamos aí já amanhã, né, praticamente metade de janeiro, dia 14. Então é isso, Batista. Eu não vou nem falar de duas dúvidas. Joga Lima ou joga Iago Henrique, joga Gênison ou joga Derek. Não. Para mim jogariam os dois no meio, 4-4-2, Vilela, Lima, Iago Henrique e Giovanni Augusto. E na frente, importantes as contratações, 2 bons jogadores, o Juninho com boa base de formação lá no Atlético Mineiro, e o Derek, que a gente viu jogar e depois deu uma analisada mais a miúde no material dele, é bom jogador. Faz muito bem aquela função de ocupar a beirada esquerda do campo, cortar por dentro, vir fazendo a diagonal, encostar no centroavante, é bom jogador. Mas aí começa com o mínimo possível de mexidas com relação ao time do ano passado, dá uma sentida no primeiro tempo, parte do segundo, ver como é que está sendo o desempenho, e depois ele pode lançar mão dos 2 garotos que estão chegando agora. Pelo menos eu faria dessa forma. E com relação à pista do Gênison dar entrevista, e tradicionalmente o cara que é escolhido para entrevista vai para o jogo, ele não vai participar da coletiva para ficar no banco. Aí a gente lembra aquela metáfora da hora do almoço aí, né? Aí o Batistão tá lá na casa dele e tal, aí tem um compromissinho fora, tem que comprar uns negócios, aquela coisa toda, vai dar um giro no domingo e volta, já 11h30 da manhã. Aí a dona Márcia tá lá preparando um molho de tomate natural, e tomatão bonito, aquele molho vermelho. Mas o Batista não vê mais nada, por enquanto ela tá mexendo só com a panela do molho. E aí ele, por silogismo, por lógica, fala assim, opa, vou traçar uma belíssima macarronada com molho à bolonhesa, se pintar uma carninha moída no meio aí e tal, ou com molho ao sugo, né? Mas pelo molho vem macarrão por aí. Essa é a comparação. Por quem foi na coletiva é o Gênison que vai jogar. Você já começa a imaginar aquilo que vem em função dos sintomas, em função dos sinais emitidos. E qual foi o sinal emitido? Professor, quem vai para a coletiva? Ah, vai o Gênison. Pô, não ia mandar o cara que vai ficar no banco. Pode ser quebrada essa escrita, porque ela não é uma regra constitucional, até a Constituição os caras quebram toda hora aí, pô, toda hora quebrando, emendando. A Constituição está muito emendada, é um mosaico, é pedaço para todo lado, mas então não há essa regra dura, rígida, não há, mas é uma tradição, digamos, é uma espécie de norma não normatizada, é uma demonstração de usos e costumes. O cara que vai para a coletiva joga, mas eu faria no 4-4-2, CB, com certeza. Aliás, falando de uma macarronadinha com molho de tomate, molho ao sugo, hein, Batista? Essa hora já, hein? Como é que fica a sucuri aí no porão, Batista? Principalmente se for este molho de tomate natural, né? Não aquele molho artificial, porque aquilo lá dá uma azia desgraçada, velho. É terrível. Agora O molho de tomate natural, aí esse não. Esse é legal e fica muito bom. Tomate em fruta, né? Tomate. Você cozinha, exatamente. Depois tomate você é fruta e não legume. ele. Você bate o garfo nele assim em cima da peneirinha e sai um suco de tomate, sai um molho sensacional. O CH manja bem. Tomate CH pelado, Tigrão. Tomate Oi? pelado. Tomate pelado italiano da região de San Marzano. É o tipo também. E quem quiser, eu vendo e trabalho com isso. É o melhor do mundo.
Olha o jabazão que ele fez, Batista. Manda a fatura pra ele. Agora é o seguinte. Batista tem criança em casa, né, CH? Felipe, meu neto, tá lá toda hora filando a boia, pô. Como é que você vai fazer uma pornografia dessa, falar de tomate pelado, pô? Boa tarde a todos, até que enfim vou ouvir ele, que era o Richard Rios no time, Rogério Bugrino. Abraço pra você, Rogério Bugrino. Richard Rios, desconforto muscular, não vai nessa primeira, tá bom? Provável Ponte Preta para estreia na Série A2 contra o Velo Clube em Rio Claro amanhã, às 15h30. Estádio Benito Castelano, o Benitão, lá na Rua 3, número 116. Kaique França, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur. Cássio Gabriel na lateral direita. Na lateral esquerda, Júnior Tavares. E aí o meio-campo, Felipe Amaral, Leonaldi e Elvis. Dudu Ratamoto e Pablo Diego. O CH queria saber a pronúncia correta do sobrenome do Dudu. E eu fui atrás. A informação veio diretamente da boca do jogador. A pronúncia correta do sobrenome do Dudu é Ratamoto. O H com som de R. H como Honda, né? Como carro Honda. Ou Hyundai, aquele outro carro, aquela outra marca. Então é Ratamoto. Quem fala Atamoto está falando errado. Porque segundo o próprio jogador, né, a informação veio dele, o sobrenome dele é Ratamoto. Então, pelo menos aqui na Bandeirantes, nós vamos chamá-lo de Dudu Ratamoto, tá bom? E aí, CH, esse time aí da Macaca, tem uma dúvida aqui, né? Se na zaga vai realmente o Thiago Oliveira, ou então o técnico faz uma alteração. Ele vai colocar o Arthur para jogar de zagueiro, por isso o Júnior Tavares está entrando na lateral esquerda, mas também existe aí a possibilidade da entrada na lateral direita do Everton. Daqui a pouco ele vai falar, tem uma entrevista aqui com ele, mas o nome saiu no bid e ele está apto para atuar, hein, CH? De começo eu não acredito que o Everton comece a partida. Vai para o banco, talvez. Não acredito que ele comece a partida. Posso estar enganado e a impressão que tenho, as informações que nós recebemos, a Ponte começa o jogo com 3 zagueiros, com o Gabriel do lado direito. Eu acho que é mais ou menos por aí. A grande dúvida que eu tenho, meio campo é o mesmo, os zagueiros mais o Arthur a gente conhece, o goleiro a gente conhece, é o ataque, Batista. O ataque da Ponte é um ataque novo, diferente. É pior, Carlos Henrique? Não sei. De repente a Ponte encontrou outro Moisés aí, outro Johan Tancafu, lembram deles? A Ponte fez várias apostas no ataque e surgiram jogadores aí do nada. De repente, o Ratamoto, o Pablo Diego, surgem aí e realizam um ótimo trabalho. Torço para que isso aconteça. Por enquanto, na teoria, antes da bola rolar, todos esses são apostas. Inclusive o Eliel, que eu começaria com ele jogando, inclusive. De qualquer maneira, início de trabalho, ruim para todo mundo, ainda o desentrosamento impera, tem necessidade, a torcida tem que ter paciência, não adianta. Nesse momento o Hélio não vai fazer milagre e fazer esse time. Pode até jogar uma baita partida, mas não é o provável. O provável é que a Ponte tenha dificuldade. Porque o time é ruim? Não, não é isso, é porque é início de trabalho. Então, muita atenção, acho que ele está indo, não precavido, ele está sendo inteligente, não é? Põe o Arthur, que já atuou pelo setor. Eu não gosto muito de 3 zagueiros. O ideal é jogar numa linha última de 4, com o lateral direito sem improviso, o lateral esquerdo sem improviso. É assim que eu gosto. De qualquer maneira, o treinador é o Hélio e eu torço para que a Ponte não perca o jogo. Porque apesar do Velo não ser um time assim tão famoso, mas é sempre muito difícil jogar em Rio Claro. E para você, Tigrão, a expectativa da Macaca, esse é o time que entra em campo. E olha, tem o Guilherme Souza também, né? Pode ser que o Thiago Oliveira, que perdeu ano passado espaço com o técnico Hélio dos Anjos. E ele está aparecendo aqui na escalação
mas pode ser que jogue também o Guilherme Souza em Tigrão. Pode ser. A expectativa que a gente tem é muito grande em torno dessa escalação da Ponte. E vamos esperar, né, como é que vai ser aí a opção do Hélio. A questão dos 3 zagueiros, a Ponte jogou muito pouco sob o comando do Hélio com 3 zagueiros, e eu nunca me canso de dizer isso. Deu liga porque tinha um acima da média, chamado DG, né? Tinha um acima da média. E com ele saía jogando, qualidade e tal, ia pra frente, bom no jogo aéreo ofensivo, defensivo, rápido, é líbero, fazia o líbero. Agora, o Batista, sem o DG com os 3 zagueiros, para poder, de repente, suprir, se guarnecer um pouquinho da improvisação na lateral, e o Everton, que veio do Bragantino, nenhum treino, mas está inscrito, acho que vai para o banco. O Hélio pode surpreender, começar, pode ter dado uma olhada lá, feito uma avaliação física no jogador, falou, ó, vou te pôr no jogo aí, porque eu não tenho lateral, vou pedir a tua colaboração, vamos ver o que se assimilou aí, pelo menos da conversa, porque treinar você não treinou, mas você sabe jogar bola, você é lateral, você vai fazer o que você fazia lá no Bragantino. Pode ser, porque ritmo e físico ele tem, que ele fez pré-temporada no Red Bull Bragantino, provavelmente melhor até do que a pré-temporada da Ponte, por questões óbvias, pela estrutura, pelos recursos financeiros, enfim. Então, e fez uma preparação para a Série A1, né? E vai agora para uma Série A2. Pode ser que o Hélio surpreenda. E aí eu acho que se ele botar o especialista na direita, olha como é que as coisas são. Treinou e chegou o cara. Chegou quinta, tá decorando o nome dos colegas na sexta e já joga no sábado. Isso hipoteticamente, nós não estamos dizendo que ele vai jogar. Mas suponhamos que ele jogue. Aí o Hélio pode inclusive rever a questão dos 3 zagueiros, concorda comigo ou não? Porque de alguma maneira ele vai ficar, pelo menos teoricamente, menos vulnerável e menos exposto a tomar uma pressão daquele lado por uma improvisação, como o Cássio Gabriel, que está cotado para jogar. Então, pode ser que o aparecimento de uma figura nova mexa em mais peças do tabuleiro. Isso pode realmente ocorrer, Batista. Ouvinte, continue participando, 971021493, 971021493, mande para cá sua mensagem. Oi, CH. Então, eu falei de tomate pelado, o Tigrão fez uma piada aí, mas o pessoal, tem muita gente que não sabe o que é tomate pelado dentro da lata, né? Então, só para deixar claro o que é tomate pelado, é um tomate sem pele, levemente drenado, porque o tomate, ele depois de ganhar, né, de ser fervido, na verdade, e ser drenado, ele precisa tirar a pele. Então ele vem praticamente pronto dentro da lata. Então os italianos preparam a maioria das massas com o pomodoro, né, que é o pomodoro pelati, isso em italiano, que é o tomate pelado. É o tomate sem pele, levemente drenado, e tem um salzinho também. Ele vem um pouco temperado dentro da lata, quase pronto para poder fazer o molho para sua macarronada, Batistão. Legal, tá aí, informação culinária aqui com o CH. Olha aqui o ouvinte participando conosco. Boa tarde, Batista. Quanto à negociação do Davó, pode render aos cofres do Bugre. Abraços, Erivelton. Bom, o Davó, ele foi produzido na base da Portuguesa. Da Portuguesa ele veio para o Guarani. Ficou 2 anos na base do Guarani, mas no time profissional. Deve provavelmente, né, render aos cofres bugrinos 1,5%. Porque esse coeficiente é de 0 a 5%. Dificilmente algum clube tem os 5%, né? Então é tempo de contrato, mesmo que o jogador tenha sido federado. Então tem aquele tempo que ele deveria ficar no clube para render os 5%. Então, normalmente Batista, é isso aí, né? 1,5%, 2%, 2,5% no máximo. Pois não, Tigrão? Pergunto-lhe. Vai.
O Davó não é do braço esportivo da Magnum, do Comendador? Sim. Pergunto-lhe novamente. Sendo do Comendador, vai para os cofres do Guarani ou para os cofres do Comendador? Vai o percentual, né? O Guarani tem 60% dos direitos econômicos, 40% do Comendador. Então, não se sabe se o Comendador... Então vai ser 1,5% de 60%, e não do total. 1,5% do que o Guarani tem... Você me pegou agora, né? Porque é 1,5% da negociação. Qual foi a negociação? Então tem que ver qual foi a negociação. Então esse mecanismo de solidariedade da FIFA, esse é o nome correto do negócio, é um percentual. Então, vamos lá. Do total. Vamos lá. Ajuda, olhou. Ó, digamos que, agora é número hipotético, tá? 5 milhões de reais. 1,5% de 5 milhões de reais são 5 milhões, se fosse 10%, 500 mil, né? 175 mil. Estou dando um chute aqui. 175 mil reais. Pega os 175 mil reais e dá 60% para o Guarani e 40% para o Comendador. Estou chutando um número, né? Se foi 10 milhões, aí já estamos falando de um outro valor, né? Nós já estamos falando de um outro valor. 150 mil. E assim por diante. 1,5%. Agora, como o jogador é fatiado, creio eu que esse prêmio aí por ter revelado o jogador, pelo menos parcialmente, ele vai ser dividido por quem é detentor ou era detentor dos direitos econômicos do menino. Eu não sei, tá? Eu tô chutando aqui, né? 1,5%. Não sei se realmente o Guarani tem esse total aí de 1,5%. Tem que ver qual é o coeficiente. É uma conta um tanto complicada para fazer, não é tão simples assim. Mas podemos ir atrás, né, para trazer informação um pouco mais precisa, se é que é possível. Normalmente, esse tipo de contrato é um contrato com cláusula de confidencialidade. Então fica difícil saber exatamente qual é o valor de negociação. E também não sabemos se, quando receber, se o Guarani também vai divulgar, né, quanto ele está recebendo. De qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua participação. Vamos atrás para ver, né? O ouvinte está dizendo aqui, o Guarani ficou com 20% do Davó. Ficou com 20%, e esse 20% que o Guarani ficou, o Guarani continua com esses 20%. A negociação do Corinthians, quando foi para o Corinthians, né? O Guarani tinha ficado com 40% e não 20%. Pode ter negociado mais 20%. Vamos aguardar um pouco aí para saber mais informações, para a gente tentar destrinchar essa possibilidade aí que o Guarani tem de receber mais algum com relação ao Davó. 17h45, intervalo, e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br.
Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados de hoje da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogos válidos pela segunda fase da competição. O Ituano passou de fase ao vencer o Sharjah Brasil por 2-1. O Atlético Mineiro venceu o Nova Iguaçu 3-0. O Bahia venceu o Santo André por 2-1. O Vasco da Gama foi eliminado após empatar por 3-3 no tempo normal. Perdeu nos pênaltis para o Ibrachina por 6-5. Quem passou também foi o Hercílio Luz, que derrotou o Botafogo da Paraíba por 2-0. O Remo venceu o Nacional por 1-0 e também garantiu vaga. Assim como o Fortaleza, que venceu o 15 de Piracicaba por 2-0. Já o Santos derrotou o Sport Clube São Bernardo por 2-1 e também avançou à próxima fase da Copinha. Logo mais às 19 horas tem Red Bull Bragantino e São Carlos no mesmo horário, SCA Brasil e Oeste de Barueri. 7h30, Internacional e Aster Brasil, e às 9h45, fechando a segunda fase, tem São Paulo e Retrô na cidade de Marília. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá as suas mensagens. 97102-1493. Quem deve ser o titular no ataque do Bugre amanhã contra o Santo André? Genison ou Derek? E o Elton atualmente no CSA? Mas ele não está mais no CSA, né? Ele não conseguiu rescindir o contrato, mas entrou na justiça e está tentando conseguir uma liminar para continuar jogando. E ele é um bom reforço se der certo o negócio. É um bom reforço para Macaca em 2023. Opine. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. O Everton já vai falar, lateral direito da Macaca. E o Genison daqui a pouco também vai falar. Agora quem fala é o Rogério Ceni. Ele descarta a volta do Lucas Moura. O São Paulo estava tentando o retorno, repatriar o Lucas Moura. Vamos ouvir o que é que o Rogério Ceni tem para falar. Meu amigo, adoro o Lucas, dei a faixa de capitão para ele levantar um troféu 10 anos atrás, que foi em dezembro, se eu não me engano, no final do campeonato. Nós temos que parar de iludir o torcedor. O Lucas Moura não vem para o São Paulo agora. O Lucas Moura é jogador do Tottenham, deve ganhar uma fortuna no Tottenham, tem que cumprir seu contrato. Vamos passar, o Lucas tem 30 anos, tá? Adoraria ter o Lucas aqui, se o Lucas tivesse capitão, faixa de capitão para ele, vai jogar titular do lado direito. O Lucas vai ter provavelmente pela primeira vez a oportunidade de ficar livre no mercado, sendo um jogador do Tottenham, na Inglaterra, na Premier League. Deve ter tranquilamente uma oferta, como, por exemplo, tirou um exemplo, o William teve no Corinthians, hoje está no Fulham, fez gol até ontem, né? Ontem, né?
contra o Chelsea. O Scarpa foi para o Nottingham Forest agora. Danilo está saindo, enfim. O Lucas vai ter uma grande oportunidade de estar livre no mercado, dono do seu passe. Ele não vai vir agora para o São Paulo. Então a gente não pode iludir o torcedor. Eu gostaria de ter o Lucas, eu adoraria, a torcida adoraria, a diretoria, tenho certeza que ficaria todo mundo muito feliz. E até é uma pressão desnecessária no garoto, que é um fenômeno, um menino excepcional, um jogador fora de série, mas um menino excepcional. Então o Lucas Moura não estará no São Paulo nos próximos anos. E acredito que ele venha para o São Paulo um dia para se despedir jogando pelo São Paulo. Isso eu acredito mesmo. E aí, CH, o que você entendeu disso aí? O Rogério Ceni vetou ou não vetou a contratação? Não vetou. É que esses lobistas, né, empresários, esses jornalistas, entre aspas, que ficam soltando fake news, porque vai arrumar parceiros. Que parceiro? Cadê o parceiro que ia pagar a conta do Daniel Alves? Cadê? São Paulo paga 500 milhas por mês, ele está jogando lá no México ainda, vai ter que pagar mais 5 anos de contrato. Cadê o parceiro? Então o Rogério tá certo, vem a público e fala assim, gente, não existe negócio de Lucas Moura. São Paulo não tem dinheiro para contratar ele neste momento. Tem mercado na Europa. Ele falou uma coisa que acaba com a especulação. Ele estará livre do mercado para falar com quem ele quiser. Ele, dono dos direitos econômicos 100%, não voltará ao Brasil. Para acabar com essa conversa de especulação que o Lucas Moura vai voltar para o Brasil, para o São Paulo neste momento. No futuro pode ser. E para você, Tigrão, como é que você entendeu essa fala aí do Rogério Ceni, técnico do São Paulo? De forma muito clara, né, Batista? Claríssima. Ele até disse que adoraria ter o jogador. Mas o Rogério Ceni tem essa facilidade muito grande de se expressar e é um cara extremamente transparente, né? Muito, demais até. Às vezes até se prejudica um pouco de tão transparente que ele é. Ele não alisa, não. Ele não fica passando pano, não. Então o que ele quis dizer? O cara tem um baita de um mercado na Europa ainda e na Inglaterra, na Premier League. Então não tem conversa. Não é por aí. Para não ficar criando falsa expectativa no torcedor e para, inclusive, respeitar o torcedor, fica aí vendendo ilusões, né? Não vem. Tirem isso aí da cabeça. O cara é muito caro, vai ter oferta gigantesca lá em euros. Como é que você vai competir com quem paga em euros, Batista, para tentar trazer um jogador? Só essa estrada da volta, igual ele fala, 34, 35 anos, vou fazer um aninho de contrato no São Paulo para me despedir da profissão. Tudo bem, aí já está com a burra cheia, o mercado dele também na Europa já não é mais o mesmo, mas no momento com 30, é um jovem, é um meninão, 30 anos. Tem mais 4, 5 anos de carreira aí tranquilamente, claro, se não tiver o infortúnio aí de sofrer uma contusão grave ou coisa do tipo. Então o Rogério não vetou ninguém, não, absolutamente. Muito pelo contrário, seria até pelas palavras dele um sonho, um desejo muito grande de tê-lo. Mas ele não cria, acho que de forma muito honesta, ele não cria expectativa nenhuma e nem vende ilusões falsas pro... Aliás, ilusão já é falsa, né? Se é ilusão, é ilusão. Isso aí foi apenas uma ilusão. Então, ilusão falsa é cacófito. Então ele não vende uma promessa que não tem como ser execuída, uma coisa inexequível no momento. E por quê? Grana. Tecnicamente o cara é bom, fera, se encaixaria como uma luva e quebraria o galho, resolveria o problema de ataque do São Paulo? Com certeza. Mas você tem que ter noção exatamente da sua saúde financeira e da possibilidade, né, Batista, que você tem para realizar aí os investimentos. Ponto. Simples assim. Então, muito boa a entrevista e muito objetiva e muito honesta a entrevista do Rogério Ceni. O Batista. Oi, pois não, CH. Você veja que curiosidade, tá dentro do contexto do Lucas Moura, é só uma curiosidade, tá? 3 jogadores estão indo jogar na principal liga desse planeta. O Gustavo Scarpa já está no Nottingham, já virou titular lá.
O Danilo está indo para a Inglaterra, negociação milionária. E o João Gomes do Flamengo também. 3 jogadores de meio campo estão indo a peso de ouro para a principal liga desse planeta. E nenhum dos 3 foi convocado para o Tite ou pelo Tite na última Copa do Mundo. Vamos pensar a respeito. O Vasco anunciou nesta sexta-feira a contratação de Luca Orediano, ex-Vélez. Meio atacante argentino assinou contrato até 2025 com o time Cruz Maltino. 4 milhões de dólares, 20,7 milhões de reais por 60% do meio atacante argentino. Há ainda a possibilidade da SAF, que administra o Vasco, adquirir outros 25% no futuro em caso de metas atingidas pelo jogador, mais 2 milhões de dólares. E aí, Tigrão, conhece esse jogador? O que você acha? É uma boa contratação do Vasco? Eu vi ele jogar, Batista, 2 ou 3 vezes. Vi jogar, vi atuar. Lucas Orediano, é isso? Orediano. 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 Eu vi 2 ou 3 vezes, gostei. Um jogador vertical, tá? Jogador com boa técnica. Eu acho que o Vasco fez uma bela contratação. O Vasco está contratando muito e anunciou praticamente no mesmo momento esse jogador argentino. E também o Ivan, né, que foi dar um passeio lá na Rússia, sentiu lá uns cheiros de granada, uma fumaça lá de míssil, e falou: aqui não é pra mim não, baseado. Fui criado em Rio das Pedras, pô. Nossa, tem 6.228, morreu um hoje, 6.227 habitantes. Morreu um hoje, não nasceu nenhum. Entendeu? Caiu um, população lá diminui. Tranquilidade total. Vou falar pra você, o rio passa assim, mas com uma leveza, mas com uma lentidão, o Rio das Pedras, ali pertinho de Piracicaba. Aí o Ivan vai para a Rússia, em tempos de guerra com a Ucrânia, e o Volodymyr Zelenko, que nunca põe terno, você já percebeu, ele só usa camiseta polo, ameaçando botar a OTAN no cangote lá do Vladimir Putin, e o negócio pegando fogo. O Ivan falou: o quê, compadre? Vasco? Tô drento. E deu o pinote. Grande contratação. Vai ser titular do Vasco, se você tem alguma dúvida. Feliz com isso. Eu acho que o Ivan voltando e para um time do tamanho do Vasco e jogando uma primeira divisão, uma Série A de Campeonato Brasileiro que é badaladíssima, jogando Copa do Brasil, que ele tem tudo para tentar recuperar um espaço que ele perdeu, inclusive em nível de seleção brasileira, em função daquela sequência de contusões que ele teve. Primeiro a cirurgia no punho, depois uma outra contusão, logo depois que ele voltou com o problema do punho já resolvido, e aí ele teve essa bucha aí, mais uma. Então agora volta, tomara que volte bem. O Vasco levou lá o Lucas Piton do Corinthians, né? Tá montando um time legal, hein? Tá montando um time legal, e nem poderia ser diferente. Agora vem esse argentino aí, nem poderia ser diferente, porque o Vasco tá virando, antes da SAF pelo menos, uma espécie de time ioiô, né? Cai, volta, disputa 2 anos, cai de novo, volta. Vasco e Botafogo. O Botafogo deu uma firmada, deu uma melhorada. Então o Vasco tem realmente que montar um time legal, pelo porte do campeonato. É outra realidade. São outros tempos agora em 2023, né? A realidade é absolutamente, do ponto de vista técnico, muito diferente da Série B. E o Vasco tem que montar um time para minimamente fazer um campeonato tranquilo. Não acredito que vá brigar por título, até pelas forças aí de Flamengo, de Palmeiras, né? O próprio Corinthians, que vem muito forte, agora já com o Yuri Alberto em definitivo, com contrato até 2027. Se bem que acho que o Corinthians fez uma burrada danada com os jogadores que ele acabou liberando aí para ter em definitivo o Yuri Alberto. Mas, vamos lá, isso é problema do Corinthians, não é nosso aqui. Mas mesmo assim, vem muito forte.
time de Parque São Jorge. Então eu não acredito que o Vasco, mesmo montando um time que a gente está gostando, que ele lute por título. Não acredito, mas acredito sim que ele possa fazer um campeonato de permanência tranquilo ali, de uma classificação, de um posicionamento intermediário de primeira página na tabela de classificação, porque a primeira página é sempre até o 10º, e a segunda página é do 11º ao 20º. Acho que o Vasco fica por ali, na divisa ali, da primeira para a segunda página. Duas joias do futebol brasileiro vendidas. Flamengo negociou o volante João Gomes, 21 anos, vai disputar a Premier League pelo Wolverhampton, time da Inglaterra. Os ingleses pagarão 17 milhões de euros, cerca de 94 milhões de reais, pela contratação do João Gomes. E o volante Danilo vai ser companheiro do Scarpa. O Palmeiras vendeu o jogador ao Nottingham Forest da Inglaterra, 20 milhões de euros, 113 milhões de reais. Danilo já viaja nesta sexta-feira para a Inglaterra para fazer exames físicos e assinar o contrato. E aí, CH, mais duas joias deixando o futebol brasileiro. Então, foi o que eu coloquei no meu destaque, né? Só o Tite não viu, né? Essa moçada voando, ele levou o Fred lá para a Copa do Mundo. Os ingleses estão contratando a peso de ouro e o Tite não convoca os caras. Faz parte, né? Faz parte, não acerta sempre, mas o Scarpa era praticamente uma unanimidade nacional. Tanto é que ele vai... se não for agora da janela para frente, ou de agora, fevereiro até junho, quando termina a temporada do futebol inglês, todo mundo vai ver o sucesso que esse cara vai fazer. E o João Gomes e o Danilo também. São jogadores modernos, jogam em várias posições. Meninos de alta qualidade técnica, tanto o João como o Danilo. E se é caro, se é barato, isso é muito relativo. É preço de mercado. Eu sei que o que deixa de recado para o futebol brasileiro é que fazer base com qualidade, estrutura, vale a pena. Olhe quantos jogadores o Palmeiras em 1 ano e meio para cá está negociando e quanto está entrando de dinheiro. E esse time novo do Abel Ferreira tem 9 garotos. Vou repetir. Porque o Palmeiras perdeu o Scarpa, o Danilo, esse aqui, outro aqui, o Wendel foi pro Cruzeiro. Aguardem a nova fornada do Palmeiras que vem por aí. Os 3 para mim vão fazer sucesso na Inglaterra. E para você, Tigrão, análise aí dos 2 jogadores muito jovens deixando o futebol brasileiro. 2 feras, né? E agora você escreve aí, hoje é dia 13, sexta 13, hein, Batista? Se liga, hein? Tiver escada lá no barraco, não passa embaixo, hein? Não passa embaixo que é problema. Costuma dar uma bambeada aí na coisa aí, hein? Depois para voltar no ponto, 63 é duro, hein? É complicado, por causa do dia. Sexta 13, eu não passo embaixo de escada, não. Passo de lado. Vão fazer um grande sucesso e anote, 13 de janeiro, estou dizendo isso. Na próxima convocação, na primeira convocação do novo técnico da seleção brasileira, que a gente não sabe quem vai ser, o Danilo estará convocado, o João Gomes estará convocado e o Gustavo Scarpa estará convocado. Aí eu te pergunto, o que é que mudou? Eles aprenderam mais agora? Com 1, 2, 3 meses na Inglaterra? Próximo amistosinho aí, ou eliminatórias, sei lá qual vai ser o próximo compromisso aí. Já tem calendário aí, né? Para o primeiro semestre de jogo amistoso e tal, jogo oficial, data FIFA. Os 3 serão convocados. Por quê? Aí eu deixo em aberto essa pergunta e chamo a reflexão com muito pesar, com muita preocupação, com muita tristeza e até com uma certa ponta de revolta para o nosso amigo ouvinte refletir. Por que será que quando o cara vai para a Europa, ele vai para a seleção? E aí, na Copa do Mundo, a gente sem um meia, sem um volante de chegada, que o Casimiro quebra o galho, bom jogador, excelente volante, mas não é aquele volante que desequilibra, vai lá e resolve jogo ao estilo Falcão, né?
Paulo Roberto Falcão. Não, vamos, prateleira bem abaixo. Bom jogador, Casimiro. Mas não tinha meia, pô. Ele teve que tirar o Neymar, que é muito contundente lá perto da área adversária. Já visto o gol que ele fez no jogo onde o Brasil foi eliminado, né? Apareceu em mediações de grande área, ele perfura, foi lá, driblou o goleiro, fez um golaço. Ele trazia o Neymar aqui para receber a bola atrás da linha de meio campo porque convocou mal, muito mal, e deixou esses caras aí. Agora eles vão para a seleção. O que mudou? Eles estão jogando mais? Eles mudaram o grupo sanguíneo, era ORH positivo, virou AB positivo? É a mesma coisa. Estavam voando, momento técnico extraordinário. E não levou. Mas levou o Fred. E levou o Fabinho. Aquelas coisas, né, Batista? Da família escolar. E quando vai a família escolar e ganha, tá vendo? Vocês cornetaram e o homem levantou a Copa lá no Japão e na Coreia em 2002. Mas faz 21 anos. Só que entre 2002, com a família escolar, não tem esse negócio de família, pô. Pô, família, né? O que é nepotismo, levar família? Não. Tem que levar quem está jogando mais bola. E entre 2002 e esta parte, também tem um tal de 7-0 aí com família escolar, pelas suas preferências, às vezes, equivocadas, míopes, e que não levam em consideração um negócio chamado momento técnico do jogador. E aí tivemos a família Adenor. E assistimos aí semifinal e final, né? Os adversários, não vimos a camisa mais reluzente, mais famosa, mais emblemática do futebol mundial. Veio embora, foi cada um aí para sua casa, embalo e tal. Ficamos fora de novo, né? Vamos completar aí um caminhão, 24 anos, até a próxima Copa do Mundo, sem título. É o maior período desde 70. Ganhamos em 70 e depois ganhamos em 94. Se não ganhar essa próxima, vai ser recorde histórico, desde 58, quando o Brasil ganhou a primeira. Essas coisas que o CH falou aí, que eu estou dizendo aqui, corroborando com a opinião dele, explicam o porquê que um futebol tão rico, que revela tanto, que municia times das principais ligas mundiais, não está ganhando Copa do Mundo. Este é o fato que explica. Tem muita política, tem muita coisa escusa, nojenta. E eu paro por aqui, até porque é quase sábado, já é sexta-noite, né? 6h10, 18h10, mas o cara tá de plantão lá, Batista. Eu vou ficar meio esperto aqui. Exatamente. Tem muitos aí que estão sendo afastados, né? Então, tem que ficar ligado aí. Estamos vivendo a censura no país democrático. É o seguinte... Aliás, no país democrático... compadre... Sabe como é que é, né? O outro a gente tava junto com ele, bem ou mal, há 21 anos, sabe como é que é? Somebody love e tal. Agora estamos de chefe novo, né, velho? Exatamente, né? A última eleição aí teve a eleição de um chefe novo. Então é isso aí que está acontecendo no Brasil e é sobre isso que eu estou me referindo. Chefe novo na Bandeirante, pô. Chefe novo na Bandeirante. Vamos ter que, né? E meio no sapatinho, vai que o cara fala, não gostei muito da voz desse cara aí não, dá a linha nele. Pô, eu tenho uma pilha de carneiro aqui, segura a onda aí, CB, pelo amor de Deus. Esses assuntos foram fora da pauta dos times de Campinas que nós debatemos aqui no programa de hoje do Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. E a Ponte oficialmente anunciou hoje a contratação do Everton para a disputa da temporada. Lateral direito vem por empréstimo do Red Bull Bragantino. A Macaca fica com ele até o final da Série B desse ano. Vamos ouvir o que é que o Everton tem para falar. A alegria aqui é imensa, né? Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer a todo mundo pela oportunidade. E agora é seguir trabalhando para ter uma sequência de jogos boa, para ser muito feliz aqui na Ponte Preta. Gosto muito de avançar para frente, ter esse acesso para gerar perigo ao gol do adversário. Também na parte defensiva, evolui bastante nessa parte. Hoje estou mais completo, graças a Deus. Pode esperar de mim é um jogador que sempre está querendo trabalhar, sempre está querendo ajudar. E isso daí vai ser muito fundamental para o nosso crescimento na temporada.
Ok, tá aí o Everton, já está apto para atuar, o nome saiu no bid, a Ponte Preta anunciou a contratação dele, portanto, está apto para atuar lá em Rio Claro. Partida marcada para amanhã às 15h30 no estádio Benito Castelano, Benitão, jogo que terá o comando da Rádio Bandeirantes. Kaique França, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur, 3 zagueiros, Cássio Gabriel, Felipe Amaral, Leonaldo Elvis e Júnior Tavares, Dudu Ratamoto e Pablo Diego. Aliás, o Dudu Ratamoto, dos jogadores que foram contratados pela Ponte Preta, é quem assinou o contrato mais longo. Contrato em definitivo com a Macaca por 3 anos. Validade até 31 de dezembro de 2025. O jogador veio sem custo para a Macaca. A Ponte fez uma parceria com o Botafogo de Ribeirão Preto, ficando com 50% dos direitos econômicos. Atleta foi indiciado por violência sexual contra uma mulher num hotel no Rio de Janeiro quando ele estava disputando a Série C pelo Botafogo, mas isso não impede o jogador de atuar. Não tem nenhum problema com relação a isso, ele não foi condenado, por enquanto foi indiciado. Time do Velo para enfrentar a Macaca. Caio no gol, Inayan, Juan Sousa, Everton e Marcílio, Franco, Ítalo e Filipinho, Thiago Rubim, Léo Castro e Douglas Esquilo. Nenhum jogador conhecido, hein? Pelo menos a minha avaliação aqui daquilo que conheço, né? Não tem nenhum jogador aqui que tenha passado com destaque em alguma outra equipe. Repito o time: Caio, Inayan, Juan Sousa, Everton e Marcílio, Franco, Ítalo e Filipinho, Thiago Rubim, Léo Castro e Douglas Esquilo. Técnico Alberto. Esse é o time, portanto, do Velo Clube para pegar a Macaca. Jogo marcado para 15h30, como eu disse, lá na cidade de Rio Claro. Outras informações sobre o Elton, jogador de 37 anos, tenta rescindir o contrato, entrou na justiça para conseguir uma liminar, porque não houve acordo de rescisão com o CSA. Mas a Ponte tem concorrência, Náutico também está interessado no Elton. O Elton viveu os melhores momentos da sua carreira quando vestiu a camisa do Vasco no período de 2009 até 2011. Já estamos em 2023. Lá ele disputou 119 jogos, marcou 52 gols pelo clube carioca. O jogador vem para substituir a vaga aberta no ataque com a saída do Luca, que foi para a Tailândia. No CSA ele não luziu e inclusive foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte está de olho na negociação do lateral esquerdo Abner. Atlético Paranaense negociou o jogador com o Real Betis da Espanha, 70% dos direitos econômicos, 7 milhões de euros, equivalente a pouco mais, quase 39 milhões de reais. O mecanismo de solidariedade da FIFA prevê em torno aí mais ou menos, 2 anos que ele permaneceu na Ponte Preta. Ele veio do Mojimirim, ele veio com 17 anos, então só pode fazer o contrato com 16. O Mojimirim vai ter lá o seu percentual, o seu quinhão, e a Ponte Preta com 2 anos de contrato deve ter 1,5%, o valor de aproximadamente 600 mil reais. Abner tem 22 anos e ele saiu da Macaca em julho de 2019, quando o Furacão pagou a multa rescisória do contrato, 10 milhões de reais, por 100% dos direitos. Bem, vamos falar do Guarani, o Bugre, que vai enfrentar o time do Santo André. 18h15. Quem fala conosco é o Genison, projetando o time do Guarani, Campeonato Paulista, temporada 2023. Bom, foi um período muito importante, né? Que a gente teve aí para se
para recuperar a forma física. Foi uma pré-temporada muito intensa, né, muito forte também. Tenho certeza que os jogadores que chegaram aí também agora já estão no nível muito alto, né, fisicamente, muito bom. Isso é muito importante para a gente, né, que o Campeonato Paulista é um campeonato muito competitivo, muito brigado, né? Todas as equipes se preparam muito bem. A gente sabe que tem as equipes grandes também que vai precisar muito, né, do preparo físico, tá em dia, tá bem preparado. Quem não estiver muito preparado, né, a gente sabe que sofre. Então, o pensamento aqui do Jackson e da comissão técnica, né, foi isso, ter feito uma boa preparação, e eu tenho certeza que o nosso time está muito bem preparado e tá voando em campo. Bom, a gente procura, né, ajudar da melhor forma possível, né, com bons conselhos ali. A gente sabe que quando é mais novo, a ansiedade ela bate, né, ela vem, mas a gente procura deixar eles tranquilos e só fazer com que eles desfrutem, né, de jogar futebol e poder tá dando o seu melhor. O Campeonato Paulista é um campeonato muito competitivo, muito disputado, é um nível muito alto, né, e se exige, então todos têm que estar preparados para que possam fazer o seu melhor e ajudar o Guarani. Bom, a expectativa é muito boa, né? Eu sei que estreia é um pouco complicado, né? Pela ansiedade, você não sabe o que vem do outro lado, realmente. Mas a gente também já conhece, né, outros jogadores que estavam na Série B, que estão no Santo André. Né? Eu já joguei com o Rodolfo no Paraná Clube, já joguei com outros jogadores. Então a gente sabe que vai ser um jogo um pouco pegado, um pouco difícil, mas a gente tem tudo para fazer um bom jogo e sair de lá com um resultado positivo e que seja uma vitória. Aí o Genison falando conosco, ele que deu a entrevista hoje foi designado pela assessoria de imprensa para a entrevista Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Jamerson, Leandro Vilela, Giovanni Augusto e Bruno José, 5 caras novas. Lucão, Luciano Castan, Lima, Derek e Bruninho são as caras novas no time do Guarani. E eu convidei, né, participa aqui com a gente o Marcos Ortiz. Ele é do site Planeta Guarani. Ninguém conhece mais de Guarani do que o Marcos Ortiz para fazer uma análise do elenco bugrino para a temporada 2023, começando com o Campeonato Paulista. Abraço para você, Ortiz. Olá, meu grande amigo Carlos Batista, um grande abraço a você, toda a equipe Bandeirantes de Esporte, um feliz 2023, um abraço na sua audiência toda. Eu sou Marcos Ortiz, do portal planetaguarani.com.br, estou passando aqui nessa véspera de estreia no Campeonato Paulista. O Guarani estreia nesse sábado contra o Santo André, lá no estádio Bruno José Daniel. Vamos falar um pouquinho sobre o elenco bugrino, um elenco bastante renovado do Guarani, hein? Confrontando os números aí, algumas surpresas. A gente fala muito de manutenção de base, mas não é muito isso que se vê não pelos lados do Guarani. Por exemplo, o Guarani tem mais contratações do que manutenções em relação ao elenco que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro. Permaneceram no elenco bugrino em relação ao time que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro apenas 11 jogadores. Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Jamerson, Mike, Ivan Alvarinho, Leandro Vilela, Richard Rios, Giovanni Augusto, Genison, Bruno José e agora a renovação de contrato anunciada com o Nicolas Careca. Portanto, apenas 11 atletas foram mantidos em relação ao elenco que terminou a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro jogando muito bem. Já contratações até agora são 12. O Guarani já tem 12 atletas contratados, 11 deles registrados no BID, né? Vamos a eles então. Contratações do Guarani até agora: o goleiro Tony, o lateral direito Lucas Marques, os zagueiros Lucão, Alan Santos e Luciano Castan, os volantes Lima, Iago Henrique e o Anderson, os meias atacantes Bruninho e Derek e os atacantes Neilton e Bruno Michel. São 12 caras novas no elenco do Guarani, que conta até agora com 23 atletas. Essa lista ainda pode aumentar. O Guarani ainda tem interesse na contratação do volante Matheus Barbosa. O jogador tem um imbróglio com o Vasco da Gama lá, tenta resolver essa situação para poder assinar um contrato com o Guarani, mas ainda é apenas especulação. Especulação trazida, aliás, pelo próprio técnico Mozart, né?
E nesse elenco aí de 23 jogadores, nós acrescentamos mais 6 atletas que são oriundos das categorias de base e vão integrar a lista B do Guarani para disputar a Série A1 do Campeonato Paulista. São eles o goleiro Álvaro, o zagueiro Titi, o atacante Felipe Crisman, que voltou de empréstimo e não disputou a Copa São Paulo, o atacante Nicolas, o atacante Rafael e o meia atacante Theo. Esses são os atletas que o técnico Mozart deve integrar ao elenco do Guarani para a disputa da Série A1 do Campeonato Paulista, agora que já terminou a participação do Bugre na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos falar então das contratações do Guarani, né? Dar um pouquinho do perfil dos atletas contratados pelo Guarani para esse início de Campeonato Paulista. O goleiro Tony tem 30 anos, é um goleiro experiente, estava no Vila Nova, fez uma boa reta final de competição no Vila Nova, ganhou a posição de titular, ajudou bastante o Vila Nova também a se livrar do rebaixamento. O Tony chega no Guarani com um contrato de 2 anos, contrato dele vigente até o dia 30 de novembro de 2024. O lateral direito Lucas Marques chega ao Guarani aos 24 anos de idade, o jogador vindo lá do CSA, antiga equipe do técnico Mozart. Tem 24 anos, é uma boa promessa, espera-se muito desse jogador. Na zaga, uma dupla de zaga titular toda renovada para o time do Guarani. Guarani que contratou 3 zagueiros para a competição, são eles o Luciano Castan, experiente jogador, 33 anos de idade, estava no Coritiba. Também trabalhou com o técnico Mozart no time do CSA 2 temporadas. A expectativa é boa, contrato do Luciano Castan com o Guarani é de 2 anos, vai até 11 de dezembro de 2024. Outro zagueiro contratado pelo Guarani é o Alan Santos, mais um jogador experiente, 31 anos de idade. Alan Santos estava no Vitória, conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe baiana. Chega para o Bugre com contrato até o dia 30 de novembro de 2023. Mais um zagueiro contratado pelo Guarani, o Lucão. Lucão tem 26 anos, foi revelado na base do São Paulo, também estava no elenco do CSA, que trabalhou com o Mozart na temporada passada e na temporada retrasada também trabalhou com o técnico Mozart. Contrato do Lucão com o Guarani até o dia 30 de novembro de 2023. Aí a gente já pula para o meio de campo, o Guarani contratou 3 volantes para o início da temporada. Primeiro jogador que a gente destaca aqui é o Lima, o jogador tem 23 anos, vem da Chapecoense, foi formado na base da Chapecoense, tem experiência no Campeonato Paulista, disputou o Paulistão da temporada passada pela Inter de Limeira e chega para o Guarani com um contrato longo e também definitivo, né? O contrato do Lima com o Guarani vai até o dia 30 de dezembro de 2024. Outro volante contratado pelo Guarani para o início da temporada é Iago Henrique. Esse jogador também tem 24 anos, o Iago Henrique chega com um contrato mais curto, até o dia 30 de novembro de 2023. Joga muito mais como primeiro volante, mas também exerce a função de segundo volante. Ele estava atuando na equipe do CRB na temporada passada. E o terceiro volante contratado pelo Guarani é o Wenderson, esse um segundo volante, né? O 8/10, que o Mozart tanto gosta de falar. O contrato dele com o Guarani vai até o dia 30 de dezembro de 2024. O Wenderson vem lá do Azures do Paraná, a equipe que trouxe pra gente o Jamerson, né? Boa surpresa, o Jamerson já realidade no elenco bugrino, melhor jogador do Guarani na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Wenderson tem 24 anos de idade, portanto, vínculo definitivo com o Guarani de 2 anos, vai até 2024 o contrato do Wenderson. Ainda no meio de campo, o Guarani não contratou nenhum meia clássico, nenhum camisa 10, mas trouxe 2 meias atacantes. O primeiro que a gente destaca aqui é o Derek. O jogador vem da Chapecoense, tinha contrato com o Metalist da Ucrânia, mas rescindiu seu contrato, assina um contrato definitivo com o Guarani. O Derek completou 25 anos no começo do mês de dezembro, assinou contrato com o Bugre até o dia 30 de 11 de 2023, portanto apenas até o final dessa temporada. Derek, que é meia atacante, pode fazer muito bem a função que era do Isaac nesse time do Guarani. Mais um meia atacante trazido pelo Bugre é o jovem Bruninho. Bruninho tem 22 anos apenas, revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro, renovou seu contrato com o Atlético Mineiro antes de assinar um vínculo de empréstimo com o Guarani. Bruninho vem para o Guarani com um contrato persistindo até o dia 30 de novembro de 2023, vai fazer a temporada completa. Ele estava no elenco do CRB na última temporada, vem para o Bugre então por empréstimo Bruninho junto ao Atlético Mineiro. E lá no ataque, o Bugre foi buscar alguns atacantes, né? O primeiro que a gente destaca é o Bruno Michel, jogador bastante contestado, chega bastante contestado pela torcida do Guarani. Bruno Michel, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto,
chega com um contrato bem longo, contrato de 2 anos, assinado até dia 31 de dezembro de 2024, ele tem 23 anos, torcer muito para que o Bruno Michel mostre mais futebol do que o que a gente viu dele até agora, né? E ainda no setor ofensivo, o Guarani tem o Neilton, 28 anos, Neilton revelado pelo Santos, eterna promessa da base do Santos, chegou a ser chamado de novo Neymar lá na Vila Belmiro. A verdade é que se tem muito mais expectativas sobre o Neilton do que realidade, né? Ele ainda não entregou aquilo que se espera dele para o futebol brasileiro. Então o Neilton deve demorar um pouquinho mais para estrear, a previsão do próprio Mozart é que ele esteja à disposição apenas daqui a 20 dias, já se passou uma semana dessa fala do Mozart, então mais ou menos aí 2 semanas para que o Neilton esteja pronto para jogar, já integrado normalmente aos treinamentos do elenco bugrino e tudo mais. Vamos ter que aguardar um pouquinho mais para saber sobre o Neilton em campo. Essa é uma breve análise aqui do novo elenco do Guarani, que estreia no próximo sábado, às 16 horas, em Santo André, contra o Santo André no Campeonato Paulista de 2023. Lembrando, o time titular provável que a gente gostaria de ver do Guarani nessa estreia: Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Lima, Richard Rios, Giovanni Augusto, Derek ou Bruninho, Bruno José e Genison. Esse é o nosso provável time do Guarani para a estreia. O que é que o Mozart vai decidir? Só Deus sabe. Vamos saber por volta das 15 horas desse sábado, quando as escalações forem definidas. Boa sorte, Guarani, boa sorte nesse Campeonato Paulista 2023. Um grande abraço, Carlos Batista, que seja um ano de muito sucesso para você e para a sua equipe aí na Rádio Bandeirantes. Essa é uma pequena contribuição do planetaguarani.com.br para essa tradicional emissora brasileira. Um grande abraço, meu amigo, bom programa por aí, boa estreia para o Guarani. Grande Marcos Ortiz, um abraço para você também, um ótimo ano novo, com muita realização, né? Saúde, que é fundamental e importante, e também boas notícias do Guarani Futebol Clube, o site planetaguarani.com.br, especializado em Guarani, e ninguém conhece mais de Guarani do que o Marcos Ortiz. E o ouvinte está dizendo aqui: Carlos Batista, sabe me dizer se o Richard Rios está relacionado para o jogo de amanhã do Guarani? Alex Vila Boa Vista. Não está relacionado. Richard Rios teve uma contratura e está em recuperação e provavelmente estará disponível para a partida diante do Santos. Jogo marcado para quarta-feira, 21h30, estreia do Guarani no Campeonato Paulista em casa. Mas para o jogo de amanhã, ele nem está relacionado. Tá bom, Alex? Abraço para você, Alex, da Vila Boa Vista. Intervalo 18h28, voltamos já aqui na Bandeirantes. Todo brasileiro ama churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara para o seu churrasco. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros: chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira: ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Torcedor bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa
Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na sala do sócio campeão no estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio campeão forte, Guarani mais forte. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h30 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje até 19h30. Ponto 10, pizzaria e restaurante, é o ponto da melhor pizza de Campinas. Pizza saborosa, com muito mais recheio e massa crocantíssima. Rodízio de pizza da melhor qualidade. De terça a sábado, muito bem servido. São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete. Bom atendimento e preço super baixo, hein? Aproveite desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Conheça o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, em Campinas, na região central da cidade. Agende a sua festa lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Eu indico porque você terá lá tranquilidade para fazer a sua festa de confraternização. O salão é climatizado, o atendimento é excelente e a comida é ótima. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio 18h32, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Abraços a todos. Bem, Batista, eu acho que o Gênison é a melhor opção, né? Tem mais experiência, tudo, mas pelo jeito que eu tô vendo as notícias, vai ficar no banco. Mas é o Gênison. Aí, fala pro Batista aí, qual será, ele acha dos times considerados pequenos, pode chegar nas quartas de finais do Paulista? Bom, aí, pela lógica, né, seria o Red Bull Bragantino. Nem sei se pode ser considerado pequeno. Grande ou pequeno, médio tamanho, por quê? Títulos, torcida. Mas é um time que está fora dos 4 grandes de São Paulo, né? E aí tem também o Ituano. Já foi campeão paulista e também pode ser considerado aí um dos times fora dos 4 grandes de São Paulo que tem possibilidade de fazer uma final de competição. Mas vou ouvir aqui os comentaristas, né? Só para não ficar sozinho com esta opinião. Começa com você, CH. É por aí, Batista. Por aí, Bragantino e Ituano, não devemos ter, pelo menos pelas contratações que tivemos, nenhuma grande surpresa. Se acontecer, ou é o Ituano ou é o Bragantino nesse começo de campeonato para mim. E para você, Tigrão, qual a sua opinião sobre isso também? Eu acho que o ouvinte falou se classificar, né? Quem que pode chegar mais perto aí, de repente, de uma semifinal e tal. Eu acho que esses 2 times que você colocou aí, tá muito bem colocado, e eu incluiria nessa bagaça aí o Mirassol. O Mirassol tá chegando todo ano, né? Pelo menos a quartas de final. Um time muito bem estruturado, tem um CT lá em Mirassol dos mais modernos, ou seja, investiu, né? Tem empresário pondo grana e o Mirassol vem realmente montando bons times. Tem o Camilo, continua por lá, o Camilo que teve na Ponte aí, tá jogando muita bola, apesar de ser veterano. Parece que ele realmente se identifica muito com o Mirassol, e lá ele rende. Na Ponte, muitos altos e baixos, mas é um bom time. Tá lá o Eduardo Batista, né? Conhece a casa como poucos. Aliás, é o Catalá que está lá. É o Catalá, não é o Eduardo Batista, não.
Então, esse é um time que pode surpreender. E eu não posso deixar de colocar como cotado aí, para chegar numa quartas de final, e como é um jogo só, vai para uma fase de quartas de final, ganha o jogo, como poderia ter vencido o Corinthians no ano passado, e o Guarani teria sido finalista, semifinalista, porque vão se classificar 8. Desses 8, num jogo de ida só, já sobram só 4, aí já é semifinal e depois final. Eu não posso deixar de colocar o Guarani aí, não como surpresa, mas como uma possibilidade, pelo menos para a semifinal. Eu acho que fica por aí o interiorzão, viu, Batista? Não vejo também, assim, ninguém, Ferroviária, né? Ninguém luzindo, ninguém pontificando no sentido de nos passar aí uma possibilidade de uma grande surpresa. Mas Mirassol, Guarani, Ituano e principalmente o Red Bull podem, como não, incomodar aí os grandes que há muito tempo também estão nadando de braçada. E com esse detalhe aí que até o CH lembrava hoje nos Donos da Bola da TV Bandeirantes, todos os dias de segunda a sexta, da meio-dia a 1, você é nosso convidado para assistir. E o CH lembrava um negócio interessante. Pelo fato de ter mudado o calendário, pelo fato dos campeonatos terem terminado um pouco antes, em função da Copa do Mundo no fim do ano, as férias dos jogadores foram antecipadas e o retorno, obviamente, também antecipado. E em função desse retorno antecipado, aquilo que nos últimos anos a gente via praticamente os grandes se apresentando em janeiro e já estreando 2, 3 dias depois, porque tem que dar as férias regulamentares para os jogadores, nesse ano eles se prepararam, né? Nesse ano eles estão treinando há mais tempo. Então essa possível zebra interiorana, ela diminui de intensidade na medida em que os grandes se prepararam de uma maneira melhor. É verdade isso é científico. Então melhor fisicamente. Antes, até a 8ª, 10ª rodada, os times iam se arrastando ali, às vezes tomando uma sapatada aqui, outra ali do interior. Esse ano eles estão praticamente, do ponto de vista físico e de treinamento técnico e tático, em igualdade de condições, se não estiverem até numa situação melhor, em termos de tempo de preparação com o interior. E, tecnicamente, tem elencos absurdamente superiores pela questão do investimento. Então, é um Paulistão com, vamos dizer, com possibilidades menores de uma zebra interiorana desfilar aí pelos gramados em uma final ou até com um título. Mas pode acontecer, por que não? Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Carlos Batista. É o Anísio aqui do Parque Via Norte. Anísio Batista. Ontem eu estava ouvindo o programa e você fez uma propaganda aí da Rocha Autopeças e você disse que está em promoção a palheta do limpador do para-brisa que fica ressacada. Meu amigo, você me desculpe aí a correção, mas é paleta, não é palheta, é paleta. E não é ressacada, é ressecada. Beleza? Desculpa aí, mas eu acho que eu estou tentando te ajudar. Tá bom, meu amigo? Abraço, fica com Deus aí, bom programa a todos vocês. Valeu, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Legal, né? Quando os ouvintes participam fazendo correções. O programa ao vivo é assim mesmo. Eu tinha um erro de digitação, né? E eu segui falando, acho que fui traído até pelo estádio do Avaí, que é ressacada. Mas é isso mesmo, já foi corrigido. Corrigi ontem, inclusive, teve um outro ouvinte que também mandou a correção. Agora, com relação à paleta, aí você está errado, porque é palheta. Vamos ao dicionário. Sempre que houver uma dúvida, tem que ir ao pai dos burros. Palheta, qualquer lâmina ou espátula para uso específico. Paleta,
chapa ovalada e de madeira com orifício para o polegar, sobre a qual os pintores colocam a mistura de tintas. Então, paleta de cores. Então é aquilo que os pintores colocam lá, a tinta para fazer a pintura, gama de cores preferida por um determinado artista. Isso é paleta. Palheta, com LH, palheta. Qualquer lâmina ou espátula para uso específico. Então, palheta está mais para aquele limpador de para-brisa do que paleta. Quer dizer, paleta não tem nada a ver, né? Essa paleta e tal de cores. Então é uma lâmina, aquilo lá, o limpador de para-brisa é uma lâmina que limpa o para-brisa. Então tá mais correto falar palheta do que paleta. Se você na sua vida até hoje, não sei quantos anos você tem, falava paleta, você passou a vida inteira falando errado. E palheta. Palheta. Mas açougueiro também, para os açougueiros, paleta é um tipo de corte de carne bovina. Está localizada na parte dianteira. É dura, rapaz, quebra até a dentadura, a paleta. Mas do jeito que tá todo mundo esperando picanha, nem paleta tá vindo. Olha lá, paleta, para os açougueiros, paleta é um tipo de corte de carne bovina. Está localizada na parte dianteira do animal, que representa 21,78% do corpo. Paleta também dá para... Melhor fazer na panela de pressão, viu, Batista? Eu aproveito para falar da Rocha Autopeças. Hoje o meu recado é para você que tem carro importado e tem dificuldade de achar as peças para revisão ou algum reparo. Está difícil de encontrar? É porque você não está procurando no lugar certo. Vá para a Rocha Autopeças, eles têm lá um estoque gigante de peças para importados, inclusive para as marcas japonesas, coreanas e chinesas. É a maior variedade de peças para o seu carrão. E tem preço bom também. Mas se o seu caso for o carro parado na oficina, vai precisar fazer um motor e está com dificuldade de achar as peças. Então é o seguinte, ó, a Tacal é uma grande parceira da Rocha Autopeças. Eles são fabricantes de diversos componentes para motor, como pistões, bronzinas, bielas, anéis e muito mais. Então pede para o seu mecânico entrar em contato com a Rocha Autopeças, com certeza vai agilizar a manutenção do seu carro e você vai ficar felizão com o carro funcionando. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você. Peça o seu orçamento na Rocha Autopeças. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rocha Autopeças. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista, Tigrão, Greger, CH. Parabéns pelo programa. Vocês são a voz lá das torcidas de Campinas, representando, levando nossos recados para os nossos ilustres dirigentes. Meu nome é Adirson, moro no Jardim do Trevo. Com relação à pauta, eu acho que não deve contratar. Jogador velho é mais um que vem, aí qualquer coisinha machuca e fica todo o tempo parado. Tem que investir em gente mais nova. Agora, Batista, ajuda nós aí, cara, ajuda a torcida da Ponte. Com relação a perder o passe daqueles dois jogadores para o Cruzeiro, perdeu o passe, a Ponte Preta tomou um prejuízo absurdo e gozado que não vem um diretor, um dirigente, dá uma satisfação para a torcida. Olha, aconteceu isso, ou a falha foi de um funcionário, a falha foi de fulano, foi de Beltrano, sabe? Mas para não precisa crucificar ninguém, mas você não acha que deveria dar uma satisfação? O negócio ficou muito esquisito, né? Perdeu, aí não fala mais nada. Nós temos um conselho deliberativo que acho que deve ser tudo boneco de ventrílogo, só fala amém para o que a diretoria executiva fala.
Sabe, é muito estranho. É por isso que nós estamos perdendo cada dia que passa mais torcedor. Eu tenho 2 filhos que eram ponte-pretanos doentes, foram até para a Argentina assistir. Hoje, você fala de Ponte Preta, desisti, não quero mais saber não. É muita coisa sem resposta. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus e um bom fim de semana. Ok, um abraço, muito obrigado. Batista, com todo respeito, dicionário não é o pai dos burros, e sim amigo dos inteligentes. Forte abraço, professor Beto Geu. Beto, um abraço para você. Professor Beto tem uma profissão linda. A minha filha é professora também, né? Vocacionada desde pequena. Sempre quis ser professora. Quase 20 anos no liceu. Nos últimos 4 anos, orientadora pedagógica do liceu. Então, conheço bem o que é ser um professor, né? Além de tudo, é uma profissão que requer um sacerdócio. Passa a vida inteira estudando, a vida inteira fazendo cursos, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo MBA, fazendo pós-graduação. É um negócio impressionante a dedicação que precisa ter um professor. Conheço isso, como já disse, né, por causa da minha filha Poliana Batista Tomás. Por falar em professor, quero mandar aqui um abraço para um grande ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, professor Lourenço. Lourenço é diretor pedagógico do Colégio Notre Dame, em Campinas. Conheci o professor Lourenço aqui mesmo, no prédio da Bandeirantes. Professor Lourenço foi apresentado a mim pelo Robson. O Robson é gerente comercial das rádios aqui do Grupo Bandeirantes. E ele estava aqui fazendo uma visita e até o professor Lourenço disse: olha, achei muito legal lá aquele projeto que vocês fizeram quando vocês levaram para conhecer o Grupo Bandeirantes os alunos do Colégio Liceu. Esse foi um programa elaborado, produzido pela Poliana Batista Tomás, que fez a Semana das Profissões e trouxe para naquele período, estava falando de comunicação. E aí trouxe os alunos, todos os alunos do colégio na faixa de 10, 12 anos, para conhecer aqui todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E aí tive a oportunidade de conhecer o Lourenço, que é ouvinte, acompanha a programação esportiva, gosta demais aqui. Lourenço, abraço para você, bom ano novo, né? Tá retomando aí as atividades, daqui a pouco as aulas vão começar e ele está retomando as atividades. Sucesso para você aí, diretor pedagógico do Notre Dame de Campinas. 18h48, mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Pessoal, boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que isso aí é meio que irreal, né? Mas a dívida que a Ponte tem, segundo aí o mestre Eberlin, é de mais ou menos 200 e poucos milhões, né? Só que desses 200 e poucos milhões, pro Carnieri ela deve 100, vamos dizer, vai. Por que o Carnieri não compra, então, na Ponte, pô? Ele vai adquirir um time por, sei lá, 80, depende da negociação lá, 100 milhões, 80 milhões mais ou menos, vai adquirir um time, vai poder virar SAF, e daí ele já está se pagando, né? Já está livre a Ponte da dívida e ele adquire um clube de futebol por um valor dentro do mercado aí até irrisório, ou pequeno, sei lá. Eu não sei. Eu sei que é difícil isso acontecer, ou quase impossível, mas era um jeito de acertar essa situação terrível da Ponte, né? Abraço, Júnior Fernandes Souzas. Abraço, muito obrigado. Souzas, onde nasceu a minha querida mãezinha, está morando no céu desde 1970. Eunice Pereira nasceu no Arraial dos Souzas. E depois, muito tempo depois, né, virou distrito de Souzas. O para-brisa do carro está trincado.
não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em reparos que conta com equipamentos de alta tecnologia para deixar o seu para-brisa novo de novo. Mas, se está quebrado mesmo, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Eu disse em qualquer troca. É promoção Sofisticar Autovidros. Confira nas lojas nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sabia que você pode ser atendido onde o seu veículo estiver? Sim, é serviço rápido e de qualidade. Precisou, chame no WhatsApp 11 ao DDD e o número 964-290-680. É a Sofisticar Autovidros. Atendimento para seguradoras e também fornecendo para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Quer ter a sua própria loja Sofisticar? Você pode. Saiba como pelo WhatsApp 11 964-290-680 e conquiste a sua. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Ou então confira mais acessando o site sofisticarautovidros.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Conhece o portal Carlos Batista? Conheço. É bonzão, hein? Sim, bonzão, muito bom. Vou dar uma lida aqui, até dentro da rotativa audiência do programa, que é longo, de 2h30, mas essa tá fresquinha aqui, ó. Após reunião realizada nesse site carlosbatista.com.br, após reunião realizada nesta sexta-feira com a Federação Paulista e a Federação Catarinense, a CBF confirmou que a vaga na Copa do Brasil disputada por Guarani e Criciúma será definida via sorteio na próxima segunda-feira. O evento está agendado para começar às 15 horas na sede da entidade no Rio de Janeiro. Integrantes dos clubes, das federações, estarão presentes para acompanhar a definição do último integrante da competição. Garantido via Federação Paulista de Futebol por conta do desempenho no último estadual, o Guarani acabou perdendo a vaga após a FPF direcionar o direito de participação ao Botafogo de Ribeirão Preto, vice do troféu do interior, acreditando que o Bugre teria lugar assegurado via ranking de clubes. O problema é que o Bugre e o Criciúma terminaram empatados na pontuação do ranking nacional de clubes e, como não existe um critério de desempate, a entidade optou pela realização do sorteio, o que desagradou profundamente o time campineiro. Está definida a bagaça aí, então, Batista. Não tem essa de jogo extra, de um jogo em campo neutro, de um jogo em Criciúma e um jogo em Campinas. Sorteio, cada o coroa, 15 horas na CBF no Rio de Janeiro. Ok, portanto, tá aí informação do portal carlosbatista.com.br. Acesse as notícias. Estão lá, muito fácil de serem localizadas. É tudo muito rápido. Acesse o portal. Rápido intervalo, agora 18h54. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Todo brasileiro ama churrasco e festas também. Conheça a linha de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça, 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Bife de linguiça da Seara, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha, levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para o churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linha Toscana, linguiça toscana, com chimichurri. Melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. A venda no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Produto Seara no Iga Atacado. Rádio Bandeirantes. E o ouvinte, professor Beto Geu, voltou a mandar a mensagem aqui. Em tempo. Geu é de geografia. Ah, tá. Então ele deve ser professor de geografia, né? Por isso que é Beto Geu. 43 anos de magistério. Meus parabéns à sua filha. Deus ilumine sempre. Abraços. Valeu, Beto. Que Deus te ilumine também. Muito obrigado aí pela mensagem. E eu gostaria da opinião aqui dos comentaristas sobre um contrato, renovação de contrato ou a definição de contrato do jogador Eliseu. Eliseu disputou a Copa São Paulo de Futebol Juniores, acabou não tendo a possibilidade de evoluir até o jogo final. O Guarani ontem fez a partida derradeira dele na competição porque perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. O Atlético segue, vai pegar o Grêmio e o Guarani, portanto, encerrou a sua participação. Mas não teve o Eliseu. O Eliseu teve uma fratura, teve um rompimento de ligamento cruzado e vai passar por cirurgia. Entretanto, o Guarani bota fé nesse jogador porque fez um contrato, aliás, o contrato já saiu no BID, Boletim Informativo Diário. Ele que é meio atacante, tem 18 anos e assinou agora um acordo em definitivo por 3 temporadas. Validade do novo contrato vai até 30 de novembro de 2025. E aí, CH, viu o Eliseu jogando?
merece esse contrato, o Guarani está correto, porque fazendo o contrato vai preservar o patrimônio, né? Porque senão aparece aí um gavião e aí o jogador vai bater asas. O que você acha? Eu acho que o Guarani acertou. Eu vi o jogador, vi pouco, é verdade, mas com certeza, pelo que vi, vale a pena o investimento. É um jovem promissor de uma posição que normalmente, quando tem categoria, quando tem qualidade técnica, tem chance de valorização. Portanto, eu faria um contrato como o Guarani fez e acho que a diretoria acertou, Batista. E para você, Tigrão, opinião também, contrato novo do Eliseu até 2025. Decisão acertadíssima, porque o menino é muito bom jogador e vou te dizer mais, hein? Fez muita falta aí pro Guarani, né? Na Taça São Paulo, depois que ele saiu, o time sentiu demais. Jogador de muita movimentação, atacante agressivo, se mexe uma barbaridade. Muito bom jogador, claro, que é jovem ainda, é verde, mas o Guarani acerta em cheio. Primeiro tem o lado humanitário aí, né? E também tem uma questão legal. O jogador se contundiu, foi um acidente de trabalho, ele estava trabalhando. Ele não se contundiu porque caiu da moto, ele se contundiu jogando futebol, defendendo as tradições e a camisa do clube. Esse é o primeiro ponto. E, então não tem como você deixar o jogador desamparado. Tem que ampará-lo, inclusive no apoio agora financeiro, na cirurgia, viabilizar essa cirurgia para que o jogador fique bem. Mas tem a questão técnica, que é um jogador promissor. Eu acho que o Guarani acertou sim, Batista. Time do Guarani para enfrentar o Santo André amanhã, 4 da tarde. Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho, Jamerson, Leandro Vilela, Lima ou Iago Henrique e Giovanni Augusto, Bruno José, Derek e Bruninho. 6 remanescentes e 5 caras novas. Time do Santo André: Lucas Frigeri, Ricardo Luz, Ednei, Rodolfo, Filemon e Igor. Djalma, Dudu Vieira, Nenê Bonilha, Paulo Sérgio, Júlio Vitor e Will Viana. Esse é o time do Vinícius Bergantin, que é o técnico da equipe do Santo André e é o adversário do Guarani. Fala, Batista, além do alô do Andrei do Vasco, que também foi para a Europa, para o Chelsea. O Velo Clube tem 2 jogadores interessantes. Léo Castro jogou no Red Bull ano passado, foi titular e na Ferroviária. E o Marcílio é aquele lateral esquerdo que foi campeão da A2 com o Bugre. Abraços, Felipe do Bonfim. E aí, CH, lembra desses 2 jogadores? Ele está dizendo aqui que são 2 jogadores, são caras conhecidas do time do Velo Clube, que é o adversário da Macaca. O Marcílio eu lembro sim, lateral interessante. É bom o Guarani tomar bastante cuidado. Agora o rapaz do Bragantino eu não me lembro, sinceramente. Mas a gente tem que falar ao longo da semana, né? Que o Velo tem um time. Aliás, esse início de temporada, ele tá muito parecido para todo mundo. Apesar de ter tido tempo, por exemplo, os times tiveram mais tempo do que tiveram na temporada passada para preparar os seus times. Mas não tem entrosamento, tem muita cara nova, tem muita novidade. Então eu não acredito em grandes partidas neste início. Agora, evidentemente que a maioria vai demonstrar muita marcação forte, meio campo pegador, principalmente esses times com um menor poderio técnico, marcação muito forte e velocidade. Eu acho que esse vai ser a carona desses times que vão jogar a Série A2, né, que não tem tantos jogadores técnicos assim. Mas, por enquanto, é uma grande incógnita, é só achismo, então não dá para cravar. Agora, o Marcílio, eu lembro dele sim. Kaique França, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur, 3 zagueiros, Cássio Gabriel na direita, Júnior Tavares na esquerda, meio campo com Amaral, Leonaldo e Elvis, Dudu Ratamoto e Pablo Diego. Esse é o time da Ponte Preta para enfrentar a equipe do Velo Clube, que tem Caio no gol e Nayan, Juan Sousa, Everton e Marcílio
Franco, Ítalo e Filipinho, Thiago, Rubim, Léo Castro e Douglas Esquilo. Técnico Alberto. 19h05 em intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Se você ama de verdade o seu pet, tem que conhecer a Rede Shopping dos Animais. Seu pet tratado com muito carinho, respeito e profissionalismo. Os melhores produtos e marcas de pet shop para cães, gatos e outros pets. Rações, acessórios, medicamentos, tapetes higiênicos e muito mais. Agende um horário pelo WhatsApp 997310841. Lojas abertas até às 8 da noite em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Curta seu pet e conte sempre com a Rede Shopping dos Animais. Supermercado Taquaral, 62 anos, trazendo muito mais economia para o seu ano novo. Cerveja Itaipava, 100% malte, 350ml, 2,39. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Café Forte, 500 gramas, 14,99. Filé Mignon, peça a vácuo, 59,95 kg. Ofertas válidas até dia 22 de janeiro. Compre também online, supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 19h07 em Campinas. Chegou o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. São ofertas incríveis para você começar o ano com aquele tão sonhado equipamento. Não deixe de aproveitar. A Anhanguera possui o maior estoque da região e os melhores preços e tem atendimento diferenciado por uma equipe preparada para entender a sua necessidade e oferecer a você a ferramenta ideal. É isso mesmo. Só na Anhanguera Ferramentas você encontra máquinas, equipamentos, ferramentas, material elétrico e EPIs com as melhores marcas do mercado. E fique ligado, pois a Anhanguera está cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência. Corra para a Anhanguera e aproveite o Super Saldão. Lojas em Campinas, Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí, na Avenida 14 de Dezembro, 1501, na Vila Mafalda. Em Limeira, Via Francisco da Andréia, 6.667, Porto Real 2. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. 19h08 em Campinas. Aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco. E só o ouvinte pediu aqui a sua análise CH. CH esqueceu de falar do Andrei, volante do Vasco, 18 anos. Foi para o Chelsea, 11 mil de libras. Abraços, Felipe do Bonfim. E aí, CH, você foi acionado aqui pelo Felipe do Bonfim. Eu acho que o Andrei também está nesse bolo de grandes expectativas na posição de meio-campista. O Andrei é muito moderno, como os outros já citados, né? Danilo, Scarpa, João Gomes, mas na minha opinião, o Andrei ainda numa prateleira abaixo. Grande jogador, tem um futuro enorme pela frente, mas na minha opinião está Scarpa, Danilo e João Gomes numa prateleira e o Andrei um pouquinho abaixo, mas isso não quer dizer nada. De repente chega lá e vai melhor do que os três citados.
tem muita qualidade técnica, vamos ver o que ele vai, precisa de muita personalidade também. Bola ele tem, mas precisa ter cabeça boa e grande personalidade, porque jogar um campeonato inglês como é competitivo é tarefa para poucos. Uma informação aqui sobre o Guarani na quarta-feira, quando o Guarani estrear em casa, 21h35 contra o Santos pelo Campeonato Paulista. A torcida, além de matar saudade do time, a torcida bugrina, vai ver um novo placar eletrônico. O placar multimídia está sendo substituído e nos próximos dias o Estádio Brinco de Ouro vai ganhar um placar eletrônico novo, mais moderno e maior também do que o atual. É uma parceria com uma empresa chamada Prox Media. Novo placar tem dimensões de 12 metros por 4. 12 por 4, portanto, é gigante, né? Exatamente a medida do antigo placar que foi substituído em 2021. Esse placar que está atualmente no Estádio Brinco de Ouro, ele entrou em atividade em 2021. O anterior era maior. E esse novo placar eletrônico vai ter 12 por 4. Portanto, realmente uma ótima notícia. Guarani se modernizando também com relação ao placar eletrônico. Ouvinte participando conosco. Muito obrigado pela participação aqui. Não assinou, mas é 0770. Final 0770. Assina sempre que mandar uma mensagem pra gente falar aqui o seu nome. Boa noite. Por favor, vai haver TV no Jogo da Ponte amanhã? Não tem. O jogo será transmitido apenas pelo canal de vídeos da Federação Paulista de Futebol no YouTube. E claro, evidentemente, transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. No caso, nós estaremos lá com imagens também no YouTube. É só entrar no YouTube da Rádio Bandeirantes, entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai ver imagens da cabine, mas não verá imagens do jogo, porque não temos os direitos de transmissão, né? Tem que ter, é necessário ter o direito de transmissão para mostrar o jogo. Então você vai ter a narração do jogo, imagem da cabine, mas a imagem do jogo você terá somente no YouTube. Nenhum canal de televisão estará transmitindo o jogo da Ponte contra o Velo Clube. Partida marcada para 15h30 lá no estádio Benitão, tá bom? Abraço, muito obrigado aí pela pergunta. Dá inclusive, né, aqui a chance da gente dizer aqui, né, o que é que vai acontecer, né? Ou seja, informar que nenhum canal de televisão estará transmitindo o jogo da Ponte. TV aberta é TV Cultura, mas os jogos aos sábados, 11 da manhã, e a TNT, canal fechado, que também transmite jogos do Campeonato Paulista, mas não vai transmitir o jogo da Macaca. Batista, ouvi falar que a Copa do Brasil vai ser decidida no Paro Ímpar de Guarani e Criciúma, é verdade? Não, Paro Ímpar não, né? O Tigrão leu agora há pouco matéria que está no portal carlosbatista.com.br. Segunda-feira, 15h, a CBF vai fazer o sorteio. Como que é, eu imagino, como será o sorteio da CBF? Eu imagino que seja mais ou menos quando tinha sorteio de árbitros. Tem lá um globo, coloca lá duas bolinhas, né? Uma bolinha com o nome Criciúma e na outra bolinha o nome Guarani. E aí pede para alguém, um notável, sei lá, tô chutando, hein? Tô chutando, imaginando que seja assim. Porque parou ímpar, imagina só, pega lá o presidente do Criciúma e o Ricardo Moisés, presidente do Guarani. Vamos lá, atenção, parou ímpar agora para ver quem... não tem cabimento fazer um negócio desse, velho. O negócio é profissional, pelo menos eu imagino que seja. Então tem que ser o globo, bolinhas, e aí tira lá de dentro um nome e
ou bolinha, ou então os nomes, né? Um pedaço de papel escrito lá o nome de cada um. E aí puxa o nome, aquele que puxar é o que vai para a Copa do Brasil e o outro estará fora, portanto, da competição. Uma lambança feita pela Federação Paulista de Futebol, que deveria dar esta vaga para o Guarani. 7º colocado do Paulista tem mais valor do que vice-campeonato do Troféu do Interior, deu para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo não tem nada a ver com isso, tá? Os botafoguenses lá nos ouvem pelo AM 1270 e FM 85.3. Botafogo não tem nada a ver com isso. O problema é da Federação Paulista de Futebol, que deu uma terrível pichotada, pisou feio na bola. E aí o Guarani entra nessa situação. O que o torcedor do Guarani tem que fazer? Tem que fazer figa, fazer preces, tem que orar, tem que buscar uma ajuda metafísica para que o Guarani seja sorteado e possa pegar a cota da Copa do Brasil, que é no mínimo R$600 mil. Não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Se a CBF definiu fazer dessa forma, porque a Federação Catarinense deu uma dica lá, né? Fez uma solicitação para fazer um jogo extra. A CBF rechaçou essa possibilidade e vai seguir naquilo que ela já havia anunciado. Sorteio, que será na segunda-feira, às 15h, tá bom? Então é isso que vai acontecer. Não acredito que seja par ou ímpar. Aliás, esse negócio de sorteio, me lembrei agora de uma história, né? Uma história famosa. Aconteceu um crime, o marido matou a esposa, era um figurão da cidade, tinha muitos relacionamentos com autoridades e ele culpou o caseiro. Não havia nenhum indício de que o caseiro tinha cometido crime. E o sujeito foi a julgamento, o caseiro. No julgamento, como não havia como elaborar esse processo, porque não tinha elementos acusatórios contra o caseiro, e o juiz sabe como é que são as coisas, né? Então existe esse tipo, pelo menos aqui na história, existia esse tipo aí de relacionamento entre o que matou, o que cometeu o assassinato, e o juiz. O juiz propôs, né, igual a CBF propôs agora um sorteio, ele propôs que fizesse o seguinte: estava lá o réu no tribunal e o juiz disse, olha, tem 2 papéis aqui em cima da mesa. Um papel está escrito condenado e o outro está escrito absolvido. Então você vai retirar um papel. Se você pegar o papel de condenado, você será condenado. Se você pegar o papel de absolvido, você será absolvido. Então o papel que você pegar é o que está valendo. O que ficar na mesa é o que você, portanto, não terá pena. O cara rapidamente, o réu, quando o juiz falou isso, ele catou o papel, um dos papéis, pegou o papel e comeu. Comeu o papel. Quando ele comeu o papel, todos ficaram atônitos, olhando com os olhos arregalados. E agora? E agora? Aí o réu falou, agora abre o papel na mesa. Você vai abrir o papel que tiver escrito aí, aquele que eu comi é o contrário do que está escrito aí. O juiz, sem nenhuma possibilidade de falar qualquer coisa ao contrário, porque foi ele que propôs o tipo de sorteio, abriu o papel. Estava escrito condenado. E o réu foi absolvido. Um golpe de inteligência do réu que percebeu a trama. Os 2 papéis estavam com a palavra condenado. Qualquer um que ele pegasse, ele seria condenado. Como ele comeu e não tinha jeito de conferir, então o que sobrou na mesa, então ele foi absolvido.
Isso aí tá parecendo a história do advogado. Advogado sabe que é liso, né? Um grande abraço a todos os nossos amigos advogados. Mas o advogado estava numa estrada com o carro. E aí ele viu um tatu assim no acostamento. Ele parou o carro, pegou o tatu e jogou dentro do porta-malas e foi embora. Mais adiante na mesma estrada, tinha um comando de polícia rodoviária. Deu um sinal para ele parar para fazer uma checagem, uma blitz. E aí ele parou, pediram o documento, deram uma geral no carro, falou, abre o porta-malas. Quando ele abriu o porta-malas, o tatu tava lá, né? O tatu tava assustado pra cacete. Pô. Aí o policial falou, você é louco, cara? Isso aqui é um bicho silvestre. Como é que você anda com um tatu aqui dentro, rapaz? Você pega um tatu, isso aqui não pode prender. Você pode ser preso, você. Se a gente comunicar aqui as autoridades da Polícia Florestal, do IBAMA, você tá em cana. Você é louco? Ele falou, não, você tá confundindo, não peguei o tatu em lugar nenhum, não, pô. Tatu é meu, tatu é adestrado. Você quer ver só? Eu ponho o tatu no chão e dou uma assoviada, com o porta-malas aberto, ele já pula aí. Então não é tatu, Silvestre. Tatu eu crio ele desde filhotinho. É meu bichinho de estimação. Então põe esse tatu no chão e ia subir. O cara pôs o tatu no chão. o tatu deu um pinote, entrou mato adentro e sumiu. Aí ele falou assim, mas cadê o tatu? De qualquer forma você vai ter que responder processo. Aí o advogado falou assim, qual tatu? Não tem prova, né? Não tem destruição de provas. Exato. Vai mexer com o advogado pra você ver. Foi extremamente inteligente, porque se não tem o corpo, não tem o crime, né? Falou, cadê o... Você vai responder aí, mesmo assim, por causa de ter, vamos dizer assim, capturado esse tatu. Aí o advogado olhou pro policial e falou assim, tatu? Que tatu? Você tá ficando louco? Quem vai transmitir o jogo da Ponte Grato? Paulo Jacumã, de Conde, na Paraíba. Ô Paulo, eu estarei no comando. Vou transmitir o jogo da Ponte Preta, Ponte Velo. E o Boles estará no comando do jogo do Guarani. Jogo da Ponte Preta na íntegra, mas não teremos intervalo. No intervalo, o Boles estará transmitindo o jogo do Guarani, porque tem uma diferença de horário. Da Ponte começa às 3h30, do Guarani começa às 4. Quando terminar o jogo da Ponte Preta, aí o Leandro Boles segue em frente com o CH, transmitindo o jogo do Guarani. Aqui você não perde nada, portanto, fique atento, fique ligado, porque a jornada esportiva Bandeirantes vai transmitir os dois jogos. Ponte Preta na íntegra e boa parte do jogo do Guarani você também vai acompanhar, tá bom? Muito obrigado aqui, um abraço aí para Conde na Paraíba. Feliz ano novo a todos vocês dessa equipe linda, inclusive ao Edu. Atrasadinha, mas de coração, beijos. Marisa, do Jardim Primavera em Campinas. Ô Marisa, beijo pra você também, feliz ano novo. Não tá atrasada não, né? Até quando virar a quinzena, que vira exatamente nesse final de semana, tá valendo. Desejar feliz ano novo. Eu, por exemplo, aqueles que não tive a oportunidade de ver na virada do ano, na medida que vou encontrando, eu vou desejando também feliz ano novo. Valeu, um grande abraço, sucesso, um ano de muita saúde e realizações para você. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Vamos ver o que é que nós temos na lata hoje para os nossos comentaristas. Danilo do Palmeiras, 21 anos, e João Gomes do Flamengo, 21 anos, deixaram o futebol brasileiro cedo. Os dois jogadores vão atuar no campeonato inglês. Começo com você, CH. Não saíram cedo não, saíram na época que tinham que sair.
Estão prontos. Tomara que deem certo lá. Tem que ter cabeça no lugar e personalidade. Não foi cedo, não. E para você, Tigrão? Eu acho que poderiam ficar um pouquinho mais, mas o dinheiro fala mais alto, né, Batista? A verdade é que o futebol brasileiro fica mais pobre com saída de jogadores desse quilate. Encontro no Real Madrid, CR7 diz que Vinícius Júnior será o próximo brasileiro a ser melhor do mundo. Você concorda, Tigrão? Tem boas possibilidades. Acho que as chances são boas. Esse menino evoluiu muito no futebol europeu. Acho que joga mais no Real Madrid do que jogou no Flamengo, onde ele ficou muito pouco tempo. É exemplo do próprio João Gomes aí, que está indo embora agora para a Inglaterra. Acho que o palpite do CR7 não está fora de propósito, não. Eu não sei quando, se já para a próxima temporada. Nessa daqui ele está entre os 14, mas não deve ser eleito, porque está lá atrás. Isso aqui acho que ninguém tira do Messi. Mas quem sabe agora já, nós estamos falando da temporada 22. Agora para 23, se ele mantiver o nível de atuações que vem mostrando, tem boas possibilidades. E para você, CH? Tem chance, na mão principalmente. O técnico dele é o Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Se ele continuar sendo dirigido pelo ótimo Carlo Ancelotti, as possibilidades dele aumentam muito, além do talento, evidentemente, que é absolutamente dele indiscutível. Qual a sua aposta, Tigrão, para o campeão do Campeonato Paulista 2023, que começa amanhã? Apesar de ter perdido duas peças fundamentais, duas peças exponenciais, Danilo e Gustavo Scarpa, eu ainda assim acho que o Palmeiras, em todas as competições que disputar, entra como favorito, e no Paulista não é diferente. E para você, CH? Palmeiras é o favorito para mim. Qual clube brasileiro com o maior número de títulos estaduais? Produção facilitou a vida dos comentaristas hoje com essa pergunta, hein? Vamos lá, começo com você, CH. Qual clube brasileiro com o maior número de títulos estaduais? Corinthians. Qual clube brasileiro com o maior número de títulos estaduais? Qual a sua resposta, Tigrão? Vai ser... É porque os estados, a maioria, tem 2 times só, né? Não é difícil, não é fácil a pergunta, não. Não? Não é fácil, não. Não é fácil, não. O maior número de títulos é muito difícil. Ah, vou ter que dar uma bicanca aí, né? Inter de Porto Alegre. O clube mais vezes campeão estadual no Brasil é o ABC, vencedor de 57 títulos potiguares, o que lhe rende o recorde mundial de mais títulos em uma mesma competição. Bahia e o nortista Paysandu estão empatados em segundo, ambos com 49 títulos. Falei que era fácil porque isso aí foi muito divulgado, né? Esse negócio aí de campeão mundial de títulos estaduais. Então, ABC de Natal é o recordista, 57 títulos. Tá bom, CH? Tá bom pra você? O que mais? Tá ótimo, chamada cultura. Inútil. E pra você, Tigrão? Ah, pelo menos eu lembrei mais um pouquinho do Pelé, né? Tem uma musiquinha que ele cantava aí, um jingle aí pra botar a moçada na escola, né? E o título da música era ABC, aquela vozeirão do Pelé, né? Sempre desafinada, né? ABC, foi bem, ABC, e aí vinha a letra. Pô. Pelo menos eu lembrei do Pelé, mas também não mudou aqui o preço da maminha não, viu, Batista? Ficou tudo igual com esse negócio de ABC aí. Olha, podemos ir embora ou não? Podemos pagar os homens? Sim, só uma informação final. Torcedores do Guarani estão discutindo, né, nas redes sociais, dizendo que o tobogã não será liberado na quarta-feira no jogo contra a equipe do Santos. Tentei checar essa informação, não consegui. Mas
eles estão discutindo essa possibilidade. Você se lembra, o tobogã estava fechado nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas voltaremos a esse assunto, tem um tempo ainda, né? O jogo é na quarta-feira, 21h35, então dá um tempo para a gente discutir isso na segunda-feira. Valeu, Tigrão, um abraço, bom fim de semana. Valeu, e só para arrematar já, tá todo mundo quietinho e tal, com esse negócio de sorteio Guarani e Criciúma. Eu tenho certeza que o perdedor vai ter ação na Justiça Comum impetrada por torcedor, não pelo clube. Eu tenho certeza disso. E aí a CBF que se coce, porque ela que inventou todo esse rolo aí, toda essa confusão com relação ao último participante da Copa do Brasil. Boa noite a todos, um grande abraço e até amanhã na Jornada Esportiva, se Deus quiser. Só para confirmar, chegou a informação, as organizadas é que agora terão que ficar na cabeceira. Determinação da PM, atendendo o pedido, portanto, da PM. Mas o tobogã estará aberto. Valeu, CH, um abraço. Boa noite. Tchau, vem aí Esporte em Debate Nacional. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bom, foi um período muito importante. Esporte em Debate, na Bandeirantes. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvido em todos os lugares do mundo. Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora... Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre